Boa tarde a todos, ou boa noite para quem está aqui em Portugal, 20 horas de Portugal, 17 horas no Brasil. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Atitudes. Para quem não me conhece, vou já me apresentando. Meu nome é Nelson Tavares, está aqui embaixo, ó, de Portugal, eu falo da Ilha da Madeira. A gente está sempre aqui, uma vez por mês, pelo menos, para falar um pouco de espiritismo, para trocar uma ideia, bater um papo, conversar sobre algum tema. E hoje a gente tem o nosso palestrante, o nosso convidado em especial, que já já vou apresentar ele. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a transmissão. Essa transmissão é pelo canal Renovando Atitudes e é retransmitido. Desculpa, Renovando Atitudes não, Renovando Consciências, pessoal. Renovando Atitudes é o livro do Hamed, que eu já estudei, já fiz confusão agora. Calma, vamos lá. Canal Renovando Consciências é retransmitido pela Rai TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV, pela TV7, pela TV Secal, que já está conosco, pela Web Rádio Fraternidade, pelo Centro Espírita Allan Kardec, pela Casa com Evangelho, pelo meu Facebook e no meu YouTube também, tá? Então, esse nosso programa é uma felicidade, uma alegria estar aqui sempre, para a gente ir trocando um pouco. A ideia da resenha é mesmo bater um papo, falar um pouco de doutrina espírita, sobre esse tema, e convido a todos a participarem conosco, aqueles que se interessam com a temática de hoje. Aliás, quem estiver aí, por favor, se faz presente, manda um sinal de fumaça, um alô, diga de onde vocês estão falando, que eu gosto sempre de trocar aqui, participar com todos, tá? Apesar de que hoje, em especial, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, tá, gente? Porque a gente tem aqui uma série de perguntas. Já posso adiantar, hoje vai ser um pouco diferente, por quê? Hoje a gente vai ter mais ou menos aqui uns 30 minutinhos com o nosso convidado batendo papo, trocando, resenhando. E depois a gente vai deixar assim quase uma hora, mais ou menos uma hora para o final, para tentar responder algumas das perguntas. Temos aqui bastante perguntas. Nós abrimos aí no Instagram uma caixinha de perguntas sobre o tema e choveu perguntas, teve mais de 20 perguntas, mais as perguntas que as pessoas aqui venham a fazer também. Sejam todos bem-vindos para fazerem as perguntas, mas não agora. Só quando a gente liberar para fazer as perguntas, eu digo para todo mundo começar, tá? Por favor. Então, por favor, digam de onde vocês estão falando. Hoje já nós temos aqui, olha, a TV Secal conosco, lá de Florianópolis, dizendo que bom vê-los nessa live, que possamos ser envolvidos em paz, harmonia, boas reflexões e estudos. Sejam bem-vindos, gratidão e abraços de Florianópolis. Obrigado, amigos da TV Secal, que estão conosco aqui, sempre participando. Peraí. A Dercy, nossa amiga também, lá de Matão, nos dá boa tarde, amigos. Seja bem-vinda, Dercy. A Maria Henrique, de Portugal Continental, nossa amiga também, que fala lá de Castelo Branco. Seja bem-vinda, Maria. Que bom que você não trocou horário, né? Porque eu me embananei todo no horário aqui, pessoal. Deixa eu dizer para vocês. Começou o horário de inverno agora. Só que eu estava pensando que era de domingo para segunda, mas não, foi de sábado para domingo. Aí me enrolei, anunciei como se fosse às 9 horas. Tomara que o pessoal tenha entendido que é às 8, às 17 horas do Brasil, né? Agora são 3 horas de fundo. A Maria do Rosário Raimundo, olá, boa tarde, de Portugal. Ô, Maria, que bom, seja bem-vinda. De onde é que você está falando de Portugal? Seja bem-vinda conosco também. O Alexander também nos diz boa tarde a todos. A Karine Alves nos diz boa tarde. A Rose de Bambuí, Minas Gerais. Olha, eu conheço Bambuí no Rio de Janeiro, Rose. Que legal, Minas Gerais, não sabia, não. Seja bem-vinda também. O Alexander está fazendo fumaça de Nova Chavantina do Mato Grosso. Eita, Mato Grosso, tá distante, mas tá bom. Eu que estou distante, vocês estão aí, eu que estou distante. E a Fernanda Araújo nos diz boa tarde de São Paulo também. Seja bem-vinda. A Maria do Rosário é de Porto Alegre, do Alto Alentejo. Ah, do Alto Alentejo. Tá bom. Ô, Maria, aqui em Portugal continental. Eu estou na ilha, tá, pessoal? A Karine é lá do Sergipe.
A Vanusa, nossa amiga, lá de Natal, nos dias de boa tarde, uma temática que precisa muito ser abordada e refletida. Que bom, Vanusa, estiver aqui conosco. Temos também o Renê, que fala de São Caetano do Sul, São Paulo. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começando hoje. E, olha, já tem a Rose dando mais um comentáriozinho aqui, ó. Tenho certeza que vai ser uma excelente live. Incrível. Alexandre Caldini, amo suas palestras. Imagina. Que Obrigado. bom, Rose. A Carmen diz aqui que é do Rio de Janeiro também, está conosco. Seja bem-vinda, Carmen. E a Tânia, de Paulo Lopes, Santa Catarina. Pessoal, vamos começando, que hoje tem bastante coisa para falar, tá? Tema de hoje é a morte e a visão do espiritismo. Então, a gente vai trazer esse tema que é ainda um tabu para muitos, aquele tema que a gente já sabe que vai morrer, sabe que vai desencarnar, mas falou em morte, vamos bater 3 vezes na madeira. Se a criança falou, vira essa boca para lá, garoto, sai daí, não para de falar isso, vai atrair coisa ruim. Então, é bom a gente discutir aqui de uma forma, dentro do possível, leve, dentro do possível, descontraída, com a maior normalidade possível, porque é um tema normal, apesar da gente de ser muito doloroso de alguma maneira, tá? Então, pode ser mais leve, penso eu. Então, a gente vai ter aqui as perguntas no final, que eu vou deixar para o final, ok? E eu vou agora apresentar o meu convidado, o nosso convidado. Nosso convidado, como diz o nome aí, é o Alexandre Caldini, que fala lá de São Paulo. Tem mais de 30 anos de doutrina espírita. Alexandre, eu estava na outra encarnação, não era nem vivo ainda, você já é espírita. Mentira, estou brincando. Ele é palestrante no Brasil e no exterior, é comunicador na TV Mundo Maior, uma TV espírita também, e na Rádio Boa Nova, na Rede Boa Nova de Rádio, que é também uma outra rádio de difusão da doutrina espírita. É escritor, tem 3 livros, que é o Espiritismo. O outro livro é A Morte na Visão do Espiritismo. O outro livro é A Vida na Visão do Espiritismo. Inclusive, vai estar sendo lançado, editado aqui em Portugal. Ele já vai falar sobre isso, explicar para a gente. Para quem está aqui em Portugal, é uma oportunidade de ter acesso agora a esses livros. Ele já está pegando ali, ou um copo d'água ou o livro. Estou achando que é o livro. Não, é o livro mesmo. Tem mais de 120 mil exemplares vendidos. Os direitos autorais são todos doados para a Casa André Luiz, que cuidam de mais de 2.000 pacientes com deficiência mental e ou motora. Agora, o mais legal não, tá, gente? Muito legal, são os mini-vídeos do Alexandre Caldini, tá? Dizem que tem mais de 300, mas eu acho que tem mais de 1 milhão, porque vira e mexe a gente depara com um vídeo aí, passando, esses mini-vídeos são muito legais. Quem não viu, veja, coloca aí no YouTube, Alexandre Caldini, tem palestra, esses mini-vídeos são ótimos, aborda vários temas, então, muito bom, dá uma pesquisada aí. Alexandre, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Nelson. Você sabe que Nelson é o nome do meu pai, é o nome do meu irmão também. Então, eu tô em casa. Do meu pai também, do meu também. Olha aí, tá vendo? Mas olha, muito bom estar com você, muito bom estar com todo mundo. Já vi um monte de gente conhecida aqui, o Alexandre, a Karine, as 2 Marias de Portugal. Que legal, muito obrigado. Viu, gente? O Danilo da beira do Uruguai, lá encostado com o Uruguai, gente do Rio Grande do Norte, toda parte. Prazerzaço, muito bom estar com vocês. Estou muito feliz de estar hoje aqui. E como alguém comentou aí, de fato, quem foi que comentou? É importante, né, conversar sobre a morte. Não vamos falar só sobre a morte, também sobre ela, e acho que bastante sobre ela, e quem vai dar o tom são vocês que estão conosco aqui, o Nelson coordenando isso tudo. Mas morte e vida e morte, está tudo junto, né? Para nós que somos espíritas, para nós que somos reencarnacionistas, e já falando um pouco disso, né? A maior parte da população mundial, Nelson, é reencarnacionista. Isso por conta da Ásia, né? Eu tive agora viajando pela Ásia, mais de 50 dias lá, e quase todos são reencarnacionistas, né? Porque as religiões asiáticas, elas sabem da reencarnação. Mas, enfim, essa é a conversa hoje, sobre esse todo aí, toda essa nosso modo de viver, e o que o Espiritismo fala a respeito, como é que a gente pode compreender melhor. Tem muita gente angustiada agora, né, Nelson, nesses dias, sobre a guerra, e não só sobre isso, mas tem muita gente muito angustiada.
Então, eu tenho recebido bastante disso. Mas o que está acontecendo? Podemos falar sobre isso também. Mas o que está acontecendo é o que sempre aconteceu, né? Nós estamos em constante mudança, ebulição. E nessa hora dá um sustão mesmo. E acho que o Espiritismo, com a sua lógica impecável, essa filosofia, reafirmo, que para mim o Espiritismo não é uma religião, o Espiritismo é uma filosofia de vida. E para Kardec, pelo que eu entendo também, ele que disse isso, na verdade, ela pode nos ajudar, né, Nelson? Ajudar a caminhar nesse momento. Então, voltando, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês todos. Nada, eu que agradeço. E antes da gente fazer a nossa oração, Alexandre, fala um pouquinho dos seus livros, aproveitando já antes da gente entrar no tema de vez. Comecei com este aqui, ó, A Morte na Visão do Espiritismo, né? Esse livro aborda o que o título diz, né? Como é que o Espiritismo compreende a morte nas dúvidas mais banais, né? Ele foi escrito pensando em, sobretudo, gente que não é espírita, né? Então, morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu meu filho, morreu minha mulher, morreu alguém da família, eu estou arrasado, isso toda hora acontece. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma moça cujo marido foi assassinado recentemente, né? Claro que é um baque espetacular. Então, o livro tenta mostrar um pouquinho como é que o Espiritismo compreende isso, uma coisa tão natural, e todo mundo fala aquela máxima, né? A única coisa certa na vida é a morte. É mesmo. E para nós encarnacionistas é mais uma vez morrendo. Então é um pouco conversando isso, né? Tentando, não sei se existe essa expressão, mas naturalizar, colocar a morte como de fato é uma coisa natural, uma coisa da natureza, corriqueira, que nós precisamos conversar a respeito, né? Se alguém falou isso, precisa conversar a respeito disso, né? E você bem disse, não é bater na madeira, é falar sobre isso, inclusive com crianças, com todo mundo, com quem está moribundo, para que nós compreendamos. O livro faz isso, o livro dá uma pincelada nas dúvidas recorrentes. Para onde que eu vou? Existe céu? Existe inferno? Tem reencarnação mesmo ou não? Vou reencontrar meus parentes que já morreram ou não? O que acontece com o suicida? E no caso do homicídio? E no caso do acidente? Né? Como é que eu rezo para quem morreu? Posso pedir alguma coisa para quem morreu? Inúmeras dúvidas que nós todos temos, o livro tenta abordar. Mas, como você bem disse, essas dúvidas todas eu tentei também transmiti-las nos nanovídeos, os vídeos pequenininhos, de no máximo 4 minutos, que estão todos eles no YouTube da TV Mundo Maior. Então, pelo livro ou por lá, tem uma pincelada. E depois disso escrevi o que eu acho que é meio que um complemento, a vida na visão do Espiritismo, né? Nesse aqui eu abordo de uma forma mais ampla as outras questões da nossa vida, a relação em família, a relação afetiva, a relação no trabalho, na comunidade, os grandes dilemas da nossa vida, divórcio, né? Tudo o que acontece, como é que a gente lida com isso, como é que funciona a evolução espiritual, essas coisas. Tem anjo da guarda, não tem? Tem espírito amigo? Qual a diferença de guarda e mentor? Existe espíritos maus? Por que eles nos atrapalham? Quem são eles? Né? Todas essas coisas a gente vai lá. E é o que você falou, estou muito feliz que muito recentemente acabamos de lançar em Portugal A Morte na Visão do Espiritismo, a edição portuguesa. Olha que capa bonita, Nelson. Foi lançada pela... Bonita, né? Foi lançada pelo selo Farol. Tá aqui, ó, onde é que está? Meu dedo está em cima. Farol, que é da Penguin Books, né? Então, a Penguin lançou aí, estou muito contente. Os de Portugal, se puderem ajudar a divulgar, é bacana, né? Todos os livros foram doados de alguma forma para alguma causa. Portugal ainda não escolhi uma casa para doar, mas farei isso, seja lá ou seja aqui, vou doar também os direitos dos livros. Então, é isso. Foi uma felicidade, um prazer. Quero continuar escrevendo, só que falta disciplina, né? Que Emmanuel teria dito a Chico, né? Importante é disciplina, disciplina, disciplina. É o que eu não tenho, não tenho, não tenho. Mas está indo. Tem um livro já pronto, que eu estou segurando, não quero lançar agora, quero lançar depois, mais polêmico. Eu quero lançar ainda antes o terceiro livro dessa série, que, se tudo der certo, será A Felicidade na Visão do Espiritismo, que é o que todos buscamos, né, Nelson? A gente quer ser feliz. Cada um de um jeito. Um vai e rouba para ser feliz, outro usa droga para ser feliz, outro vai para uma religião para ser feliz, outro trabalha que nem um louco para ser feliz, outro compra uma bolsa de 20 mil reais para ser feliz. A gente fica buscando, né? E é um pouco o que é isso, o que é a felicidade, o que o Espiritismo diz a respeito da felicidade, qual é a felicidade possível enquanto estamos encarnados aqui na Terra. É sobre isso que esse livro deve versar. E Alexandre, me diz uma coisa. Aliás, Alexandre não, vou já abrir para o pessoal aqui, quem está aqui em Portugal, assistindo conosco ao vivo, que eu sei que 2 pessoas já se manifestaram, e depois também, como isso fica gravado, quem quiser e não souber onde comprar, me manda uma mensagem ou manda para o Alexandre, tá? Que a gente direciona aqui em qual livraria, em qual espaço físico pode comprar o livro que está sendo editado e publicado aqui em Portugal. Tá bom? Acho que na própria editora, né, que é a Farol, que é da Penguin Books, e se não me engano na FNAC também em Portugal tem, mas aí precisa dar uma googada para descobrir. Deve ter na Amazon, todos os lugares deve ter. Olha, estou vendo aqui a Karine, que já falou um monte de coisa bacana aqui. Ela está me cobrando faz tempo já, né, Karine, que eu faça um livro sobre traduzindo Kardec, né, um Kardec numa linguagem coloquial. Isso é tão importante, né, Nelson, que nós usemos uma linguagem normal,
coloquial, do dia a dia. Né? Acho que o Espiritismo o Espiritismo no Brasil, sobretudo, tem aquela coisa, queridos irmãos de doutrina espírita, adentrai esse centro. É uma bobajada, um jeito empolado de falar, pseudo-intelectual, que não precisa, né? Então, Karine, está anotado aí, viu? Acho que daqui umas 3 encarnações eu devo tentar lançar esse livro aí. Eu gosto desse estilo do Alexandre, eu vou dizer porque eu também gosto do mais... E essa é a ideia do programa aqui do Resenha Espírita, a gente tocar como se estivesse em casa. Só não tem o café e o bolo. Aliás, café eu tenho aqui, só não tem o bolinho, sabe? Mas o bolinho gostoso, a gente vai ter um papo, né? Com tranquilidade, não precisa ter esse peso todo. Vou fazer você e todo mundo passar inveja agora. Eu fiz uma torta de nozes com frutas vermelhas, está na minha geladeira aqui. Um primo veio me visitar anteontem, e a esposa, eu fiz esse bolo. E está delicioso. Então, acabando aqui, eu vou comer um pedacinho dessa torta de nozes. Causar inveja boa, inveja boa. Olha, tem muita gente aparecendo aqui, gente. Eu vou pedir desculpa, tá? Que eu não estou colocando para a gente dar seguimento, mas eu vou dar em especial para uma pessoa que está aqui, que é minha vizinha quase, que está aqui na Ilha da Madeira. Ela não falou de onde é que é, mas eu reconheço ela. Ana, seja bem-vinda aqui da Ilha da Madeira, está conosco também. Que bom, Ana. Mais uma aqui de Portugal. Não é Portugal continental, é aqui quase minha vizinha, tá bom? Mas, pessoal, vamos começar então? Vamos fazer nossa oração, elevar nosso pensamento, tá? Para a gente começar a debater e discutir um pouco. Então, eu convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fechar os olhos comigo. E rogamos ao Pai, rogamos a Deus, obrigado por mais essa encarnação, por esse momento, por estarmos aqui reunidos. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso companheiro, por todo o ensinamento de luz, nos mostrando o caminho da felicidade. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que abre e permite, trabalha nesse espaço, os amigos do canal Renovando Consciências, e possamos aprender um pouco mais na noite de hoje. Assim pedimos autorização para dar início a mais esse programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Pessoal, vamos lá? Vamos começar, então, o que a gente tem já. Só na introdução a gente vai falando e o tempo já passa. Então, olha só, já vou jogar para o Alexandre direto. Alexandre, morreu. E aí, vira estrelinha ou não vira estrelinha? Como é que é essa história? Se você tem menos de 6 anos, sim, vira estrelinha. O que eu digo no livro, Nelson, amigas e amigos, é que a gente precisa conversar sobre a morte, com todo mundo, inclusive com criança. E com criança, naturalmente, você vai usar uma linguagem que a criança compreenda. Então, falar que vira estrelinha, no meu entendimento, não tem nenhum problema. Se for uma forma lúdica, né, de explicar para a criança entender, está tudo certo, mas obviamente que não, né? A gente, quando morre, continua sendo o que a gente é. O Nelson continua sendo o Nelson, o Alexandre continua sendo o Alexandre, a Márcia, o João Carlos, o Pedro, o Toshiro, cada um continua sendo o que é. Isso é importante saber, Nelson, porque a gente tem a tendência a achar o seguinte: morreu, virou santo. Então agora aquele picaretaço que morreu, virou sábio, virou santo, né? Então posso pedir para fulano que morreu me ajudar, porque ele está ali encostadinho com Deus? Não, o cara não mudou, o cara era picareta, continua picareta. Era boa pessoa, continuou boa pessoa, né? A gente, claro, sempre vai crescendo, vai ascendendo, né? Em moral e intelectualmente, mas não tem um pulo assim, não é porque morreu o cara ficou bonzão, né? Muito menos acesso a Deus. Deus, o Espiritismo define não como uma pessoa, mas como a inteligência suprema, causa primária de tudo. Então você não vai ficar sentado à direita do Pai, né? Você vai continuar a sua vida, vai encontrar alguns espíritos que estão ali provavelmente lhe aguardando, lhe recebendo, gente que gosta de você, que quer o seu bem para te acalmar, para te ajudar nessa passagem, para que você compreenda o que aconteceu, para que você o mais rapidamente e da forma mais indolor possível compreenda que aquela vida se foi, aquela encarnação já não tem mais a ver com você, que está na hora de deixar aquilo para trás, deixar tudo que a sua cabeça estava naqueles negócios, naquela família, naqueles amores, agora não pode mais, porque você está indo para um outro raciocínio. Então, é importante compreender essas coisas, e para isso, quanto mais nós estudarmos, eu acho que é o Espiritismo, mas não precisa ser. Quanto mais nós estudarmos tudo de tudo, né? Quanto mais nós nos ilustrarmos, mais facilmente será o processo de desencarne, menos traumático, menos assustador. Por quê? Porque não há razão para assustar. Eu costumo brincar, Nelson, que é que nem uma prova de matemática. Se você não estudou, você vai morrendo de medo da prova, que você fala, ai, agora. Se você estudou, você vai tranquilão. Você fala, bom, é uma prova, mas está tudo certo, eu acho que eu me garanto, tal. Quando nós conhecemos da vida, quando nós conhecemos da morte, quando nós conhecemos do antes da vida encarnada e do pós-vida encarnado, tudo fica mais tranquilo, nada surpreende tanto.
num centro espírita, quando você conversa com entidades que vêm, frequentemente você vê a pessoa falando, não, eu não morri. Eu não morri, estou conversando. Você está conversando comigo, não está? Então, de fato, você não morreu. Você está vivo. Mas olha aí, esse corpo que você está falando, é o seu? Não, eu sou homem, estou falando através de uma mulher. Claro, você está falando através de um médium. Aí a pessoa começa a sacar. Na verdade, já sabe que deixou o corpo, né? E a morte nada mais é que isso. O corpo, que é material, fica, porque ele não consegue seguir adiante. Mas você não é seu corpo, você é o espírito. Aliás, uma brincadeira, né, Nelson? Meio que jogo de palavras. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Fala assim, o meu espírito, quando desencarnar, não é o seu espírito. Escravidão não existe faz tempo. Você não é proprietário de um espírito. Você é um espírito. E o que é o espírito? Sou eu. É o que eu penso, o que eu sou, meu caráter, meu jeitão, meus erros, meus acertos, minhas reações à vida, que é diferente da minha mulher, que é diferente do meu filho, que é diferente do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho, né? Isso é você. Isso continua. Isso é indestrutível, né? Então, essa compreensão é importante, porque daí a gente tem mais tranquilidade para acordar melhor e mais cedo. Alexandre, isso que você falou é exatamente assim. O camarada é ruim a vida toda. A vida toda só faz besteira, só faz coisa errada, só coisa ruim. Aí morreu, ele virou santo, virou estrelinha. Pessoal, vamos lá. O que muda? Não muda nada. O que muda é só o status. Encarnado para desencarnado. A gente continua igualzinho. Tem essa vestimenta aqui. O corpo fica. A gente segue. E como o Alexandre falou ainda há pouco, quem tem a oportunidade de trabalhar em mesa mediúnica, são tantas lições de vida, essa relação pós-vida com quem está do lado de lá, que são as maiores lições de vida. Tá? As maiores lições de vida é quando a gente consegue ter esse intercâmbio e perceber isso concretamente como acontece na vida do lado de lá, que vem só corroborando tudo que a gente vem estudando aqui. Então, penso eu, Nelson, como Alexandre... Pode falar. Não, desculpe, só complementando em cima do que você está falando, me ocorre outra coisa aqui. Ora, se nós não mudamos, né, a gente é picareta, continua picareta, por exemplo. Né, o cara é um mau caráter ou muito violento, muito irritadiço, né? Morreu, continua violento e irritadiço. Aí a pergunta que vem é assim, bom, e esses espíritos obsessores, quem são? Esses bichos horrorosos que vêm do fundo dos infernos, são emissários do diabo, né? Vem aqui atazanar a minha vida, eu que sou uma pessoa tão boa, tão pura, só faço bem. Será que é assim? Será que é isso que é a obsessão? Obviamente não. Então, quem são esses caras? Quem são os espíritos obsessores? Minha querida, meu amigo, é você, sou eu, é o Nelson. São pessoas exatamente igual a gente, passionais, né? Você imagina, vou pegar um exemplo aqui, você imagina na época da escravidão aqui no Brasil, né? As pessoas que foram escravizadas. Não existe escravo, existe gente como eu e você que foi escravizada, tá certo? Foram trazidos à força da África e seus filhos também foram vendidos, vilipendiados. Uma coisa horrorosa que você bem conhece, não preciso repetir aqui. Você acha que essa pessoa que foi roubada, estuprada, violentada, né, chicoteada, vivia à míngua, trabalhava que nem um louco, não ganhava um centavo, mal ganhava o que comer. Você acha que essa pessoa gosta do senhor do engenho? Você acha que ela gosta do capitão do mato, da pessoa que chicoteava ali, que separou, vendeu o filho, estuprou a filha? Obviamente que não, né? Então, a obsessão é isso, é uma pendência que eu tenho com alguém. Né? Eu e o Nelson brigamos, nos odiamos, nós éramos sócios, eu roubei tudo dele, deixei ele na miséria. Claro que ele não vai gostar de mim. Né? Essa pendência que há entre a gente, esse conflito, é o que é a obsessão. Eu não gosto de você, agora eu vou dar o troco. Você vai ver o que vai ser. Né? E quando o Nelson fala na mesa de mediúnica, é exatamente isso. Quando eu trabalhava em desobsessão, era maravilhoso, era muito legal. Você aprendia, como bem disse o Nelson, muito. O espírito chegava babando, né? Eu vou acabar com esse cara. Você não sabe o que ele é, o que ele fez. Está com essa cara de bonzinho, mas na outra encarnação, isso. Ou mesmo na encarnação presente, né? Mas era muito curioso, amigas, amigos e Nelson. Não dá para você ter raiva daquela pessoa. É um amor que brota. Para mim era uma coisa impressionante. Que não era meu, seguramente vinha de inspiração, porque eu amava aquela pessoa que estava ali babando, bufando, né? E o que é a desobsessão? Uma conversa. Pera um pouquinho, você está feliz? Está tudo certo? Não, olha, dá uma olhada, você está sofrendo, você está deixando de caminhar, de progredir, de ser tranquilo e feliz, atrapalhando o outro. Está valendo a pena para você? Não vale, vamos repensar. Então, é tentar conversar para desatar esse nó. Dos dois lados, o encarnado também. Porque o encarnado é corresponsável pela obsessão, não é só ele que é bonzinho, não. Essa história vem de longa data, estão batendo no outro o tempo todo, até que decidam não mais continuar. Não precisa se amar. Né? É improvável que ele amar o vosso inimigo, que disse Jesus, muito bem dito, mas é difícil, né? Você não precisa amar o inimigo como você ama sua mãe. Se você não odiar, já está de bom tamanho. E para nós que estamos encarnados aqui, que estamos ouvindo essa palestra, vale a pena pensar nisso, né?
Como é que estão as suas relações nesse momento com os da sua família? E aquele primo que se droga, só dá problema. E aquele outro que bebe, e aquele que deve dinheiro para você e nunca pagou, né? Essas relações que precisam de mais cuidado. Bom será se a hora que você desencarnar, e pode ser daqui a um minutinho, ou pode ser daqui a 50 anos, sei lá, ou a hora que esse outro desencarnar, que esteja tudo mais ou menos harmônico, para que não haja essa pendência entre vocês, né? Interessante você ter falado disso, Alexandre, porque essa história do obsessor é muito ainda como se fosse aquela coisa do filme de terror, o obsessor, né, com aquela capa negra e com aquele cajado na mão. Pessoal, olha só, o chifre. Pessoal, o obsessor, sabe a história do inimigo? Esse que a gente tem hoje, sabe? O inimigo de hoje pode ser provavelmente um obsessor amanhã. Por isso que vem aquela história muito interessante que a gente esquece do reconcilia-te com o teu adversário enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque essa ligação existe e vai continuar existindo, estando encarnado ou desencarnado. Isso pode, não estou dizendo que vai sempre, mas pode se transformar numa obsessão. Ou então, também, na nossa constelação familiar. Lá na próxima encarnação, bem bonitinho, normalmente como é que é caracterizado a constelação familiar? Nós temos espíritos afins, que se dão muito bem, mamãe, papai, ou avô, ou tio, que a gente já encarna junto há muito tempo, encarnamos de novo para dar sustentação, base, apoio, mas também tem aqueles espíritos menos afins, que também pode ser papai, pode ser mamãe, pode ser avô, pode ser tio também. E esses menos afins, muitas vezes pode ser esse inimigo, essa rixa, essa bronca que arrumou ali atrás. Então, vamos só entender, pessoal, que é importante para a gente esquecer e tirar essa fantasia alegórica da cabeça e entender que reconcilie-te hoje, porque no pós-morte, o que nos liga vai ser o amor, como vai ser o ódio também, o rancor, a vingança. Por quê? Porque está no pensamento. O pensamento nos liga da mesma forma. Eu vou estar pensando agora no Alexandre com muito amor, porque eu gosto muito dele. Ou porque foi ele lá que me roubou, que ele acabou de falar lá, que eu nem sabia, mas agora que ele me lembrou, agora eu vou ficar aqui porque ele me roubou, que a gente era sócio, ele me roubou. E agora eu odeio ele. O pensamento está ligando da mesma forma. Então, o amor e também o ódio que nos liga. Então, vamos estar atentos ao nosso pensamento, à nossa vibração. Como é que a gente vem gerenciando isso? Tá? Você vai falando, a gente vai meio que fazendo dobradinha, vou lembrando coisas aqui, né? Duas coisas. Você falou reconcilia-te enquanto é tempo. Se não me engano, não tenho certeza, eu não guardo essas coisas muito de frase, mas me parece que a frase que Jesus teoricamente teria dito, porque não se sabe, né? A Bíblia foi escrita, acho que 300 anos depois que Cristo desencarnou, mas enfim, a fala é boa. Ele teria dito alguma coisa como o seguinte: antes de você fazer a sua oferenda no altar, deixa ela aí, vai e te reconcilia com os teus inimigos, né? Essa frase, se for assim, é muito importante, seja dele ou não seja, de qualquer espírito superior tenha dito uma coisa tão brilhante quanto essa. O que está dizendo para a gente? Cara, caridade é bacana, mas o que é caridade? É levar um prato de comida? É dar o dinheiro? É fazer uma fala no centro espírita? É levar um cobertor na praça? É dar sopa para as pessoas da rua? Tudo isso é bacana, necessário. Dar uma cesta básica, bacana. Mas minha opinião, né, os espíritas do Brasil, sobretudo, pegaram muito fortemente aquela fala, fora da caridade não há salvação, e se ativeram a isso como se fosse fora da sopa não há salvação, fora do cobertor não há salvação, fora da cesta básica não há salvação, fora do enxoval para a mãe pobrezinha não há salvação. Tudo isso é bom, tudo isso é digno, é bacana, e infelizmente, talvez, hoje em dia ainda seja necessário. Eu falo talvez, porque já há muito programa social de governo, né, que ajuda essas pessoas mais pobres a viver. Então, acho que cada vez terá menos necessidade dessa caridade material. E eu acho isso excelente. Será bom ao momento que a gente compreender, Nelson, amigas, que a caridade não é apenas a caridade material. Conheço vários espíritos que nós nos alegramos de fazer caridade material e, lavei as mãos, já fui lá, entreguei a sopa na praça, agora, no trabalho eu sou duro mesmo, porque eu vou lá e falo, e faço, e arrebento, e na família eu sou um autoritário, né? Será que é isso que é a caridade? Ou será que mais importante é a caridade entendida como amor? Fora do amor não há salvação. Essa é a minha interpretação da caridade. Aliás, se for olhar a origem da palavra caridade, tem muito mais a ver com amor que doação de sopa ou de cesta básica. Veja, não estou dizendo que isso seja ruim. Talvez ainda seja necessário, mas é humilhante. Quem recebe, recebe o que necessita. Melhor será o dia que ninguém precisar da caridade material, que não faltar pão para ninguém. Então, acho que duas coisas. Uma, a gente tem que atuar para que a sociedade evolua. E aí eu acho que nós espíritas, como todo mundo, temos um papel fundamental,
em votar bem, em olhar o que está acontecendo, em exigir que os impostos que paguemos sejam bem usados para o bem de quem está precisando, né? Para que não seja necessário mais caridade material. Isso é uma coisa. E a outra coisa é fazer, sim, a caridade moral, o amor. Aonde? Começando em casa, na família, que é onde é mais difícil. Marido, mulher, filho, pai, mãe, primo, sobrinho, e depois expandindo para o seu prédio, para a sua vizinhança, para o seu trabalho, né? Pense no trabalho, como é que você está atuando? Você está sendo, de fato, caridoso ali, no jeito como você se relaciona com os demais? Acho que essa é a mensagem importante de Cristo para a gente, né? Antes de fazer a tua oferta no altar, vai e te reconcilia com os teus, vamos pôr como desafetos, né? Não é o inimigo que tira a faca, mas é aquela pessoa que, puta, não vou com a cara desse cara aqui. É isso. Perfeito, Alexandre. Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Eu tenho aqui mais de 20 perguntas. Está na hora das perguntas, tá? Opa. Então, quem quiser pode lançar as perguntas, por favor, nos comentários. Quem tiver pergunta para fazer. Eu vou tentar mesclar um pouco aqui do que a gente já tem, das pessoas que fizeram perguntas durante esses últimos dias no Instagram, que está aqui anotadinho, bonitinho, e quem quiser fazer agora também, tá bom? Então, primeira pergunta aqui que eu vou trazer é da Carmen, que diz o seguinte: achar a morte algo estranho tem a ver com o sentimento de que a vida é eterna? Interrogação. Alexandre, deixo com você. Olha, o que o Espiritismo diz, Carmen, é com relação a... Eu vou trocar achar estranho pela preservação da vida, né? Fala, pô, se a morte é uma coisa natural, se nós estamos reencarnando o tempo todo, por que nós temos medo da morte? Por que a gente tem esse instinto de preservação tão forte? E todos temos, né? Ninguém quer morrer, tá todo mundo tentando... Você está se afogando, naturalmente você tenta não se afogar, não é isso? Fora o suicídio, né? Você tenta se salvar de qualquer maneira, em qualquer situação. Aí o que a espiritualidade diz a Kardec? Diz o seguinte, é necessário que vocês tenham esse instinto de salvação da vida encarnada. Por quê? Porque senão vocês abandonariam a vida no primeiro desafio. Ficou complicado falar, não, tá muito duro, credo, não quero ficar aqui mais não, deixa eu ir embora, hein? Morria, né? E tem gente que faz isso, vários casos de suicídio é isso, a pessoa fala, não, tá muito difícil, não tô aguentando, vai embora. Suicídio é outro caso, vale a pena a gente conversar com mais calma, né? Minha interpretação também é bem diferente da maioria dos espíritas do chamado movimento espírita brasileiro, né? Eu acho que não é uma coisa tão pesada e séria quanto nós pisamos. Colocamos aqui, claro que é errado, o espiritismo diz que é um crime, né? Mas também diz uma série de outras coisas no livro dos espíritos, ou seja, há oportunidade. Deus é tão Deus que tem oportunidade para todo mundo, inclusive os que desencarnaram, vítimas, eu diria, do suicídio, né? Mas enfim, voltando à sua questão, Carmen, a gente tem esse instinto de preservação da vida, a gente acha estranho a morte, como você bem disse, para que a gente fique aqui, para que a gente fale, tá complicado, tá punk, tá duro, mas deixa eu tentar continuar aqui, que também tá gostoso, também tá bom. Essa terra até que é bonitinha, o céu é azul, tem um passarinho cantando ali, aquela flor lá é bonita, né? A gente consegue apreciar a beleza também da vida encarnada. É importante isso para que nós continuemos por aqui. Excelente. Vou passar para a próxima. Às vezes eu vou comentar, às vezes não, tá, pessoal? Para a gente conseguir aqui ir trocando mais ainda. A Milene faz a seguinte pergunta: atitudes boas ou más durante a vida podem adiar ou adiantar a data do desencarne? Como chama a pessoa que perguntou? Milene? Milene Menezes. Milene, boa pergunta. E eu tenho uma certa dúvida também na resposta. O que eu poderia dizer para você? Não há destino. Né? Não é assim, a Milene vai encarnar, ela vai encarnar em tal lugar, a vida dela vai ser assim, assim, assado, ela vai, aos 12 anos acontecer tal coisa, aos 27 tal coisa, não sei quanto tal coisa, em tal idade ela vai desencarnar. Não está tudo previsto. Tem uma linha mestra. Para esse espírito aqui, seria bom nascer como mulher, seria bom nascer no Brasil, seria bom nascer numa situação socioeconômica assim, assim, assado. Seria importante ela se reencontrar com esses espíritos durante a encarnação para que acerte as pontas pendentes, com esse aqui que já se dão para fazer um bom trabalho. Então tem um certo planejamento. Mas nós todos temos livre-arbítrio. O que é isso? Eu decido sobre a minha vida e ninguém mais. Né? Eu sou responsável por mim mesmo. Isso, para mim, Nelson, amigas, amigos, Milene, para mim é o presente mais lindo que Deus nos deu. Autonomia. Autonomia. Você é dono do seu nariz, você é dona do seu nariz. Você faz o que você quiser. Agora, entrando um pouco na sua pergunta, se eu agir mal, e todos sabemos o que é agir mal, é agir fora da lei de Deus, que lei é essa? A lei do amor. Né? Se eu prejudico o outro, se eu sou maledicente, se eu sou egoísta, se eu sou arrogante, se eu dou um traçapé, se eu aplico um pequeno golpe, um grande golpe, eu estou indo fora da lei de Deus. Isso traz consequências. Eu vou sentir um pouco, vai dar um baquezinho para eu sentir que, assim não, papai não gostou, não faz assim, né? Se eu ajo bem, não, tá bacana, tá legal, nossa, eu tô feliz. Sabe por quê? Porque eu falei tal coisa para tal pessoa, ela ficou feliz, que bom que eu pude ajudar essa pessoa.
Então, a gente vai se alimentando do lado positivo e sentindo o que não deve fazer. Não é justiça divina, não é punição divina. No Espiritismo não existe a palavra karma. Isso vem lá da Índia, não é no Espiritismo. Na minha opinião, o que Deus está fazendo é educando a gente. Então, eu trocaria punição divina por didática divina. É Deus a nos ensinar, a permitir que nós aprendamos, na verdade, por nós mesmos, como caminhar, como agir, né? Não sei se eu saí fora da pergunta. É assim, se atrasa ou não o desencarne. Essa é a grande dúvida que eu tenho. Eu tenho pensado bastante sobre isso, sabe, Helena? Tem data certa para morrer, sim ou não? Eu sempre tenho dito, no livro acho que eu falo isso também, ninguém morre fora da hora. Né? Bom, que não tem erro, não tem. Deus não erra, tá certo? Senão não é Deus. Mas e uma bala perdida? E um acidente de moto? E se o cara vai fazer pulou de paraquedas, coisa que não precisava fazer e o paraquedas não abriu e ele morreu, né? Talvez existam situações, eu estou pondo aqui talvez, onde a gente, de fato, acelere o desencarne por uma bobeada, né? Então, eu acho que também isso não está pré-determinado. E se acontecer isso, qual é o problema? Bom, uma pena, hein? Você tinha mais 27 anos aqui para aproveitar e tentar acelerar seu processo de aceleração e aprendizado aí, e você queimou a etapa. Mas, calma, tá tudo bem. Você vai voltar. A gente vai pôr você de novo lá para você poder aproveitar esse tempo que faltou. Então, isso é importante compreender também. A morte não é o fim e a vida é o sempre, tá certo? Então, mesmo que a gente erre muito, faça muita bobagem, Deus é tão Deus, tão bacanaço, que está tudo certo, né? Agora, é do nosso interesse acelerarmos o nosso progresso, para que a gente sofra menos, aprenda mais, ajude mais as pessoas, tenha uma vida melhor. Por isso que umas pessoas têm uma vida muito legal, bacana, tranquila, e outras pessoas têm uma vida muito complicada. Esse aqui ainda está em começo de encarnação. Esse aqui já aprendeu a lidar melhor com os problemas. Os problemas não acabam, mas ele aprendeu a lidar melhor do que esse. Então, esse ainda, sofre. Esse aqui já fala, tá tudo certo, vamos tocando e tal, né? Em essência, acho que é isso. Enrolei, não respondi direito, né? Não, eu sigo muito a sua linha também, Alexandre. Vou responder aqui a Milênia. Eu gosto de fazer uma brincadeira. Quando a gente vai no supermercado e tem lá um enlatado, normalmente tem a data de fabricação e a data de validade. Isso. É mais ou menos isso. A única diferença é que não tem a data de validade. A gente não sabe a data de validade. A de fabricação, quando a gente nasce, a gente sabe. Agora, a gente pode adiantar? Eu acho que pode, como o Alexandre falou, de repente, tomando certas atitudes, porque temos o livre-arbítrio, e a gente faz um monte de besteira, às vezes, né? Inconsequente, coloca os pés pelas mãos e, às vezes, acaba acelerando. Como também pode adiar, eu acho que é muito caso a caso. Eu acho que foge até um pouco da nossa compreensão de poder avaliar, porque cada um tem um planejamento encarnatório, isso tudo vai influenciar diretamente ou indiretamente toda essa dinâmica do porquê, ou melhor, para que a gente está aqui encarnado. E cada um está na sua caminhada. Estamos juntos, andando nessa mesma farinha do mesmo saco, nesse grande bolo, nesse mundo, mas cada um tem um processo de evolução no seu timing, na sua caminhada individual. Então, é difícil a gente cravar. Né? Eu vou muito pela essa linha que o Alexandre trouxe também. Ô Nelson, e me ocorre outra coisa, né? Não é exatamente a pergunta que você pôs, mas tem a ver com isso também. E postergar, é possível? Tem uma situação que a gente posterga o desencarne de alguém que é muito ruim. Que situação é essa? O cara está ali, está na hora dele morrer já, né? Já está mal, ou doente, ou muito idoso, alguma coisa assim, e as pessoas no entorno ficam assim, não vá, fique aqui, eu não saberei viver sem você, minha vida sem você acabou, eu não posso, né? O cara está precisando ir, né? Nem que ele está querendo, ele está precisando ir, está na hora dele, e o corpo não aguenta mais. E a família segura, né? Então, não sejamos nós, as pessoas, a segurar aquela pessoa que precisa ir, por um suposto amor que não é amor, é apego, né? Você gostar da pessoa é uma coisa, você estar apegado à pessoa é outra. Quem ama, deseja o bem do outro, seja qual for esse caminho. O apego é diferente, eu quero você para mim, não importa se é bom para você ou não, né? Então, cuidado com essa segurada que a gente dá. Frequentemente, conheço casos assim, vários, eu mesmo tenho casos na família assim, a pessoa não vai, aconteceu com um tio meu, chega uma hora eu falei, tio, tá tudo certo, se você quiser ir, vá tranquilo, tá tudo bem aqui, não precisa ficar, ele embora logo depois, né? Então, liberte a pessoa que está ali, porque às vezes ela não está indo porque está muito preocupada com você, é natural, é compreensível. Imagina uma mãe que tem filhos, crianças, você acha que ela vai embora na boa? É claro que não. Né? Fica preocupado quem vai cuidar das crianças. Acalma essa pessoa, olha, claro que isso vai fazer falta. Claro que a gente ama você muito. Claro que a gente vai sentir saudade. Até vão ficar meio triste, né?
Mas olha, foi tão bom que a gente viveu junto esse tempo todo. Agora chegou a hora de você seguir tua vida, nós vamos seguir a nossa, temporariamente separados. Então vá tranquilo, alguém vai cuidar das crianças, não se preocupe, eles não vão ficar no desamparo, tal, para dar tranquilidade para aquela pessoa partir. Então também isso, né? Não segurar quem está precisando partir. Com certeza, Alexandre. Vamos trazer agora aqui uma perguntinha do Rômulo, que nos diz aqui: boa tarde. Por que tenho tanto medo de desencarnar, mesmo seguindo o kardecismo desde 1995? Vou te falar, Rômulo, porque em 94, 93, 92, 87, 1974, você assistiu O Exorcista, assistiu Carrie a Estranha, viu todos esses horrores na televisão. Cara, é um horror o que a televisão, o cinema nos entregaram, né, ao longo dos anos com relação à morte. É sempre feio, né? Hoje em dia tá bombando aqui, como é que chama aqueles cara morto que sai do túmulo? Eu nunca lembro o nome. Como é que é? Walking Dead? Os mortos. Hã? Mas como é que chama o bicho em si? O cara tem um nome. Eles são, sei lá, alguém põe aí depois. Não é isso. O corpo apodreceu, cara. Ele está inerte, vai ser comido pelos bichinhos e acabou. Você não é o corpo, ele não vai levantar da cova, né? E é muito louco, né? O morto vem para chupar o sangue do vivo, isso que é tudo mentira. Mas a gente gosta e assiste as bobagens, Romulo. Eu vi outro dia um artigo da NBC, eu não vou lembrar agora, mas é alguma coisa como 25 bilhões, 25 bilhões do equivalente em reais, que vale. Zumbi, lembrei. Aí alguém, a Tânia colocou zumbi, e os carinhos zumbis. Não é vampiro, não, Fernanda, mas é quase, né? Vale muito dinheiro, o cinema ganha uma tremenda grana, e DVDs, e jogos, e roupa de Halloween. Está tendo Halloween agora, olha o que estão vendendo de fantasia. Eu estava agora há pouco no Japão, o Halloween no Japão é mais de um mês. E fui num parque lá na Universal, todos fantasiados de zumbi, de Drácula. É legal, não tem problema nenhum. Mas entenda que é um negócio, né? Então, Romulo, a gente tem medo porque a gente tem uma ideia muito errada da morte. Você é espírita desde 95. Tanto faz, né? Isso está na gente. Claro que você entendendo o espiritismo, você se ilustrando, você aprendendo, aquilo vai ficando. A gente vai dando menos medo, né? A brincadeira da prova de matemática. Você sabe que tudo isso é fantasia. Mas está muito forte na gente ainda. E, claro, pode ter também situações de encarnações passadas onde a morte foi traumática, né? Uma morte violenta, alguma coisa assim. Ou você viu um tio seu sofrendo muito em hospital antes de morrer. Tudo isso marca, né? Então, a dor do corpo é uma coisa. A dor do espírito é outra, né? A morte não precisa ter uma dor espiritual. Pode, eventualmente, ter um desgaste físico, né? Mas também, nesse caso, Romulo, acontece, já ouvi várias vezes, 2 vezes falar nisso, a espiritualidade falou, olha, depende do caso, quem está sofrendo é só o corpo, o espírito está separado e não sente. O corpo está sofrendo, o espírito não. É comum isso em acidentes de carro, de moto, né? O espírito é desligado milésimos de segundo antes do corpo se desfazer ali, se machucar todo. Então, é a tranquilidade e a serenidade que nos ajuda sempre, Romulo. Quanto mais nos ilustrarmos, melhor. Tem uma pergunta aqui que acho que tem um pouco a ver agora, já complementando o que você vem falando, Alexandre. A pergunta é da Raema, que fez para a gente outro dia. Pergunta: quanto à cremação do corpo, quando há o desencarne, como o espírito vê? Há um certo tempo? Resumindo a pergunta dela, o que eu entendi foi o processo de cremação, como é que a doutrina espírita enxerga isso, o desligamento do corpo. Raema, o nome dela, né? Raema. Eu vi outro dia um negócio muito interessante. Lá na região do Himalaia, não sei bem qual montanha que é. Tão alto, que não cresce árvore alguma. Né? Tão alto, só tem pedra, não tem terra. Né? Então não cresce árvore. Então, eles não conseguem enterrar, porque é só pedra. Quando morre alguém, não dá para você fazer uma cova, é só pedra. Segundo, não dá para você cremar também, porque não tem árvore para fazer, não tem lenha. O que eles fazem, então? Eles colocam o corpo daquela pessoa que morreu mais alto ainda, num lugar lá que só estão as aves de rapina, né? Sei lá, o condor, o urubu, sei lá o que tem por lá, e essas aves se alimentam daquele corpo daquela pessoa que morreu. Você fala, ai, credo, que horror! Estão comendo a vovó? Não estão comendo a vovó. Estão comendo um corpo que a vovó usou. Né? É só um corpo que está ali. A vovó já saiu, né? A vovó já está em outro lugar, tá certo? Então veja que interessante. Tem culturas diferentes que tratam o despojo, tratam o corpo depois de morto de forma diferente. Na Índia, no Ganges, eles cremam, eles põem no próprio rio e o rio leva embora. Né? Então, se você vai jogar no rio, você vai enterrar, você vai queimar, você vai deixar para os urubus comerem, do ponto de vista do espiritismo é diferente. Agora, tem gente mais apegada, gente menos apegada. A gente que é muito apegada à matéria pode sentir os reflexos desse trato ao corpo, né? Fala, não, então as aves estão me comendo aqui e tal. Então, vindo a sua questão com relação à cremação, o espiritismo diz não tem nenhum problema a cremação. Quanto tempo? É o tempo que a legislação exige. Se não me engano, são 48, 72 horas. A legislação já
guarda aquele corpo por um tempo para depois cremar. Isso é bom. Por que é bom? Porque dá um tempo para aquele espírito se desprender completamente daquele corpo. Então, a dica para nós todos é nos desprendermos rapidamente do corpo. Morreu, queridão, queridona, deixa o corpo, você não precisa mais disso. Vai tocar sua vida, esquece aquele corpo. Ele foi ótimo, te permitiu fazer o que eu estou fazendo aqui. Estou mexendo as mãos, estou gesticulando, né? Testa, sobe, desce, mas olha aqui, já está careca, já está indo para o vinagre, né? Então, deixa ele de lado, esquece ele que ele vai tomar. Você não é aquele corpo. Esse desprendimento é muito importante para que nós não sofremos naquela condição que ali está, né? Agora, é importante também, minha opinião, antes de cremar, antes de enterrar, doar. Eu sou doador de tudo. Coração, como é que chama do olho aqui? Córnea. Córnea, isso. Eu sou doador de plaqueta, eu dou plaqueta o tempo todo. Vou lá no hospital, fico 2 horas lá tirando sangue, batendo e devolvendo, né? Então, o que você puder doar, doe, né? Doe. Tem gente que pensa diferente. Eu conheço uma espírita que eu respeito muito que falou: não, para mim o corpo é sagrado. É da minha encarnação judaica, o corpo não dou nada. Tá bom, a opinião dela. A minha é diferente. A minha, o corpo é só um instrumento. É como quando você vai mergulhar. Você vai mergulhar, você precisa de roupa de neoprene, precisa de nadadeira, precisa de snorkel, máscara, precisa de cinto de chumbo e tal. Mergulhou. A hora que você sai, o que você faz com todo esse equipamento? Você deixa de lado. É pesado, é ruim, é incômodo. Não precisa. Aqui você não precisa. Mesma coisa o espírito. Ele usa essa roupa aqui, essa roupa de neoprene, por assim dizer, mas a hora que não precisa mais, larga esse negócio. Vai tocar a tua vida, né? Tem uma outra pergunta aqui já associada a essa, que é do Ricardo Gembarovski, que é um amigo lá do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte, expositor espírita também. O que diz o Espiritismo a respeito do dia de finados? Boa. O que diz o Espiritismo sobre finados? Primeiro, o que diz o Espiritismo sobre o cemitério, né? A gente precisa ir ao cemitério ou não? Sim ou não? Precisa. Precisa para cuidar do túmulo, né? Alguém tem que ir lá, mandar pintar, mandar limpar aquele negócio, né? Agora, o cemitério não é um lugar de peregrinação na visão do Espiritismo. Por quê? Porque ali não está, ou não deveria estar, aquele espírito, né? Quem estaria é um restinho daquele corpo, são os ossos, as cinzas. Sêneca, o brilhante filósofo Sêneca, da época de Cristo, 2000 anos lá atrás, no Império Romano, foi o tutor de Nero, né? Viveu na época de Calígula, uma época da pesada. Eu admiro demais o Sêneca, gosto demais e recomendo a leitura dos livros dele, tem muito a ver com o Espiritismo. Sêneca falava isso, falava que tem ali o que há de pior, são as cinzas daquele corpo. Seu filho falava para uma mãe, não está ali. Então, o cemitério, seja um dia de finados, seja no aniversário de morte, aniversário de nascimento, o que for, não é necessário você se dirigir lá para rezar para aquela pessoa, né? Você pode fazer isso em qualquer lugar. Aliás, acho que deve fazer de qualquer lugar e a qualquer momento. Está no trânsito, parou o trânsito, aqui em São Paulo, um horror, no Rio, onde você estiver. Pô, você quer fazer... Puxa, agora me lembrei do meu pai. Ô, pai, olha, que você esteja bem aí, que esteja feliz, que esteja tranquilo. Olha, agradeço tanto ter sido seu filho. E você, mamãe, vendo tão legal, foi tão bom. Eu lembro tanta coisa que você me falou, sabe? Você falava isso, isso, isso. Isso é uma oração. Para que você precisa ir ao cemitério, ajoelhar-se ali e falar, ó, querido pai. Não, né? Então, finados, mesma coisa. Não é desamor você ir ao cemitério. Aliás, no cemitério, os espíritos que ali estão, e há espíritos lá, geralmente são espíritos bastante atrapalhados, que acham que precisam estar ali quando não precisam. Acham que estão junto com o corpo que estão ali. Não estão. Então são espíritos, no mínimo, pouco esclarecidos, né? Tem problema aí o cemitério? Não. Em São Paulo tem cemitérios lindos. Aqui o do Araçá, ali, tem esculturas de Berricherê maravilhosas, maravilhosas. Tem gente que sente a paz no cemitério, né? Tá tudo certo, mas não há necessidade, não há obrigatoriedade. Não é assim que você demonstra o seu amor por aquela pessoa. Excelente, Alexandre. Tem agora, voltamos ao suicídio. Tem 2 perguntas em relação a isso. Primeiro, a Maria Henriques, que está lá em Castelo Branco, Portugal, continental, que está conosco. Ela já tinha feito uma pergunta para falar um pouco sobre o suicídio e a visão espírita. E estou vendo aqui, a Maria do Rosário Raimundo, que também é de Portugal, lá de Porto Alegre, né? Baixa Vontade, pergunta aqui. O que acontece com as pessoas que se suicidam? Então, 2 Marias portuguesas, né? Que prazer ter vocês conosco. Polêmico, né? Por que polêmico? Porque se você perguntar para um espírita tradicional do chamado movimento espírita brasileiro, que são, na minha opinião, bastante conservadores, e na minha opinião também tem uma visão muito religiosa do espiritismo, e trouxeram muita coisa do catolicismo para o espiritismo, e é fácil compreender isso, tem vários livros que explicam isso, foi na virada do século XIX para o século XX, sobretudo Bezerra de Menezes, mas também depois Chico Xavier, vários outros, acabaram incorporando uma série de práticas católicas no espiritismo, que não estavam no espiritismo, né? O espiritismo, repito, para mim é uma filosofia muito límpida, muito lógica, e por ser uma filosofia, qualquer pessoa com qualquer religião ou sem religião nenhuma pode gostar dessa filosofia e aplicar na sua vida o espiritismo. Acho que essa é a grande beleza do espiritismo. Mas o suicídio
na minha opinião, tem essa questão. Ele na visão do espírita brasileiro, é muito pesado. Tem um livro que eu não recomendo, da dona Ivone, chamado Memórias de um Suicida. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, as pessoas ouvem, leem muito. Eu acho um desserviço, uma falta de caridade com os familiares daquele que é vítima, repito, do suicídio. Por quê? Porque fala de um tal de Vale dos Suicidas, que nunca apareceu na literatura de Kardec. Assim como o que aparece em Nosso Lar, no livro de Chico Xavier, supostamente ou realmente psicografado pelo espírito André Luiz, que fala do umbral. A palavra umbral também não existe na literatura de Kardec. Se você procurar no Kardecpedia, que é muito legal, põe a palavra umbral, vai aparecer 3 ou 4 vezes. E é no sentido real da palavra, que é de portal, não é de um lugar horroroso, onde os espíritos estão ali na lama, gemendo e chorando, e ouvem risadas infernais. Isso é o inferno, isso foi uma recriação espírita do inferno católico, que no espiritismo não existe. O que diz a espiritualidade para Kardec, o inferno está na nossa cabeça e o céu ou o paraíso também está na nossa cabeça, né? Mas voltando à questão do suicida. Minha opinião, cada caso, como bem disse o Nelson agora há pouco em relação a outro exemplo, cada caso é um caso. Existe suicida que está obsidiado por um espírito obsessor, forçando ali para ele se matar. Existe caso, e a maioria dos casos é patologia. Precisava ser tratado por um psiquiatra, um psicólogo, como o Nelson é um psicólogo, ou por um psicoterapeuta, né? E André Trigueiro, o jornalista brasileiro da Globo News, que é espírita, tem um livro maravilhoso a respeito do suicídio. Ele fala, a Organização Mundial de Saúde fala, se não me engano, mais de 95% ou 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se tivessem sido tratados adequadamente, ou seja, por profissionais da saúde, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, né? Então é uma questão muito complexa para a gente jogar em uma vala comum e falar assim, todo suicida vai para o vale dos suicidas e vai sofrer, vai ficar vendo o que fez a si mesmo, se jogou em frente ao trem, vai ficar sentindo a dor no corpo, deu um tiro, vai sentir o sangramento. Não acredito. Acho que isso seria vai contra a lógica da beleza, da bondade divina, né? Deus é Deus, novamente eu digo, e dá eternas oportunidades. Então, meu entendimento é que o suicida, claro, não deveria ter feito isso, claro, está errado, mas é ignorância, né? Por ignorar o que é adequado, tomou um passo errado. E quem de nós, Maria, as duas Marias, quem de nós pode afirmar, Nelson, amigas e amigos, que nunca cometeu suicídio? Ou que nunca abortou? Não, eu nunca abortei, sou homem. Não, eu nunca cometi suicídio, estou vivo, você está me vendo aqui? Sim. E nas outras encarnações? Digamos que você tenha tido 3.743 encarnações. Será que você nunca abortou? Será que você nunca exigiu que alguém abortasse? Será que você nunca se suicidou? Será que você nunca cometeu homicídio, nunca matou ninguém? Muito improvável, né? Olhando a história da humanidade, as barbaridades, será que você nunca estuprou? Muito improvável. Então, eu diria, amigas e amigos, cuidado com as avaliações que a gente faz, com o dedo em risco que a gente põe na cara das pessoas, criticando, né? Algumas religiões, até recentemente, não permitiam que se enterrasse no mesmo cemitério o suicida, porque não era digno de ser enterrado ali. Gente, que falta de caridade, que absurdo, que falta de entendimento. Então, eu diria que a caridade está nisso também, na compreensão. O suicida, na minha opinião, é uma vítima. E as famílias de quem suicidou sofrem muito e merecem e precisam da nossa compreensão, do nosso apoio. Fazendo uma propagandinha aqui, Nelson, no Centro Espírita que eu frequento de São Paulo, amigas e amigos, o Núcleo Espírita 22 de setembro. Depois você entra lá se você quiser. Tem um grupo que eu sugeri, eles toparam, são 4 mães de meninos e meninas que se suicidaram. E elas passaram pela dor do suicídio. E nós criamos ali o GAES, Grupo de Apoio a Enlutados por Suicídio. Grupo de Apoio a Enlutados por Suicídio. Essas mães se dispuseram a conversar com outras mães, com maridos, com mulheres, com filhos, com pais, com namorados, quem seja, que está passando pela dor de um suicídio em família, porque nessa hora a pessoa acha que não fez o que deveria ter feito, não percebeu os sinais, que deveria ter ajudado, não ajudou, é muito difícil. Elas estão ali para falar, olha, eu passei pela situação, quero te dizer o seguinte, dói, mas passa. E é assim que funciona, assim, assado. Então, para ouvir, então, para ajudar no que for possível. Então, se você quiser, entre lá, você vai ver como é que você faz para acessar o gás. E, claro, aqui no Brasil, tem também como é que chama lá? O CVV, que parece um serviço maravilhoso. Centro de Valorização da Vida. Eu não lembro o número, mas é fácil de achar. É gratuito, você não precisa se identificar e você conversa com a pessoa que está ali para lhe ouvir, para lhe orientar. Então, suicídio, muito cuidado. Aborto, muito cuidado. Não entre nessa crítica comum, perigosa e inclemente que muito espírita, infelizmente, ainda faz. Eu acho, vou dar também minha opinião aqui, Alexandre, eu acho que a questão vai muito nesse sentido, nessa carga, sabe qual é? Mesmo inconsciente, da punição. O chicote, tem que punir, tem que sofrer, e a gente, de alguma forma, a gente, ou muitos de nós, acabamos indo nessa direção
que aí eu vou dar só a minha opinião. O Deus é de amor, ponto. Não é de punição. Então, a compreensão na punição vai ainda muito vinculada àquela lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, e fez, vai tomar, bateu, levou. É exatamente isso. Com a chegada do Cristo, que nos apresenta a boa nova, a novidade, que boa nova é essa? O Deus de amor, é o Pai, essa referência. Então, eu acredito que muitas dessas questões, sejam elas quais forem, a gente ainda gosta muito de entrar nessa de que o certo e o errado, o bandido, o mocinho, o vilão tem que ser punido, tem que dar na base do chicote, tem que pagar a pena e sofrer. E isso a gente vai aplicando no suicida, na pessoa que provoca o aborto e tudo mais. Não só nisso. Parece que essa é a fórmula mágica que a gente vai botando só esse salzinho, tudo quanto é coisa aí, para arrumar alguém para apontar o dedo, para criticar, para punir. E eu acredito. Nelson, sabe o que eu acho mais curioso? Que eu concordo super com o que você falou, é claro, e eu vejo gente próxima a mim falando assim, é muito engraçado. Vai falar uma bobagem, vai falar uma pataquada, vai falar um absurdo, impropério, um desamor, mas põe antes aquela frase que parece que tudo perdoa. Fala assim, ai, Deus me perdoe, mas para mim, bandido, tem que sofrer mesmo, blá, 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 blá. Quando você falou, ai, Deus me perdoe, ou Deus há de me perdoar, mas e pá, né? Que história é essa de Deus me perdoe? Que história é essa de Deus há de perdoar? Não, Deus não perdoa, esqueça o perdão divino. Não há perdão divino. Deus compreende, fala assim, oh, coitadinho do Alexandre, olha, tão atrasadinho, está errando. Ele, não, paciência, ele vai aprender. Então Deus não se ofende, quem se ofende somos nós. Deus não precisa perdoar ninguém. Deus não perdoa, porque ele sabe, ele, não é nem ele, né? Deus, essa inteligência, compreende, sabe tudo. Então não tem que perdoar ou deixar de perdoar. Então pare com essa bobagem de, ai, Deus me perdoe. Não, esqueça. Você é responsável pelos seus atos e responde por eles, de uma forma ou de outra. E está tudo certo, é assim mesmo que é. A didática divina, mais uma vez eu digo. Perfeito, Alexandre. Vou seguindo aqui as perguntas. Pessoal, eu tenho um monte de pergunta aqui, tá? Eu sei que estou vendo que vocês têm perguntas também, vou tentando mesclar um pouquinho. Vamos lá. Essa pergunta foi o Alexandre que encaminhou para mim, eu perdi o nome, alguma coisa Madureira, não sei quem é o nome da pessoa. Mas a pergunta é, quem garante, quando eu morrer, irei encontrar meus parentes que já faleceram? Eles poderão estar encarnados e eu não encontrá-los? Interrogação. Eu também não lembro o primeiro nome dela. Brinquei com ela falando o seguinte: a resposta está na sua pergunta já. Sim, você já disse tudo. Não há garantia de que vai encontrar os seus parentes. Como assim? Agora fiquei mal. Eu tinha certeza que ia encontrar a vovó, papai e titia. Pode ser que encontre, pode ser que não encontre. Por quê? Primeiro, isso precisa cuidar também, né? A gente às vezes quer dar uma pílula de açúcar para ficar gostosinho e fala, não, ai, que bom que ele morreu, né? Descansou. Descansou coisa nenhuma, ninguém descansa. Você vai continuar vivendo e a vida continua com os seus perrengues para que a gente aprenda. Então não vai ficar deitado na nuvem tocando harpa. Seria horrível, enfadonho, né? Então não descansa. E também não vai encontrar todo mundo. Por que não vai encontrar todo mundo? Ela mesma disse na sua resposta. Alguns já reencarnaram. Queria encontrar a vovó. A vovó já virou João Carlos, está encarnado lá no Sri Lanka, né? Você pode encontrar à noite, os espíritos se encontram, né? Quando você dorme, outro espírito dorme, ou quando você dorme, você encontra outro espírito desencarnado, né? Isso pode acontecer, mas não tem garantia que vai reencontrar. Outra coisa, eu quero encontrar a mamãe. Qual mamãe? Como assim qual mamãe? Minha mamãe. Quantas mamães você teve? Você encarnou 7.428 vezes, você tem pelo menos umas 300 mamães no pedaço, né? Algumas repetiram, foram mamãe várias vezes sua, mas tem um monte de mamãe. Qual que você quer, né? Você gosta de todas. Então eu tenho impressão, amigas, amigos, quando você desencarna, faz assim, ó, abre a visão. E aí as coisas mudam. Aquela coisa que é muito importante, aquele apego, eu quero encontrar o titio, não é tão importante mais. Então quer dizer que eu não vou mais amar minha mãe, meu pai? Não, vai amar. Mas você vai amar todo mundo, que é maravilhoso. Já pensou? Isso está dito no Espiritismo. Chegará um momento que nós amaremos todo mundo, o universo. Você vai amar o seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, tanto quanto você ama o policial, o médico, o lixeiro, o dentista, a faxineira, todo mundo, né? Já pensou que legal vai ser assim? Quando nós amarmos todo mundo, todos nós nos amarmos, acabou o problema, né? Então, na hora que desencarna, não vai encontrar necessariamente todo mundo e está tudo certo. Outra questão, né, Nelson? Eu desencarnei e falei, quero encontrar minha avó Amália. Só que a avó Amália está aqui nesse nível, eu estou aqui ainda, não consigo acessá-la. Por quê? Porque aqui, onde ela está, né, não é lugar físico, né, onde ela está mentalmente, está tudo bem equilibrado. Eu atrapalhado, que se eu for lá, eu vou fazer uma confusão, né, que nem você colocar um elefante numa loja de cristais. Não pode, deixa o elefante fora. Então, também tem isso. Ela que está mais desenvolvida que eu pode vir me encontrar. Eu não tenho acesso a ela, né? Então, tem muita coisa
É claro que você vai encontrar algumas pessoas que você gosta muito, algumas que você nem sabe, são de outra encarnação, você nem lembra, vai lembrar a hora que desencarnar. Vai encontrar muitos afetos. E se pintou a bola, vai encontrar... Pintou a bola? Não pintou o quê? Pintou qualquer coisa, sei lá, você aprontou, pisou na bola, né? Pisou na bola. Se você pisou na bola, vai encontrar também os desafetos, né? Lembra do Ghost? Na hora do desencarne, o que acontecia? O mocinho ia, e uma luzinha azul linda, falou, oh, e ele ia, bonitinho e tal. E aquele picaretão, o que acontecia? Uns bichos horrorosos vinham do esgoto, e puxavam ele para o esgoto, né? Claro que isso não é exatamente assim, isso é Hollywood, mas mais ou menos que é, você encontra a sua turma. Quem é a sua turma? O que você está granjeando para si? Afetos? Que vão querer seu bem, que estão torcendo por você, falando, ei, vai fundo, ou desafetos, estão falando, vai fundo, quero que você se afunde aí e tal. A gente escolhe. Perfeito. Eu gosto de brincar muito, Alexandre, naquela história da série da Netflix. Para a gente pensar, que é isso que é mais fácil de ilustrar, né? Quando a gente faz série da Netflix, são várias temporadas, e cada temporada são lá 10, 20 capítulos, 30 capítulos. Então, essa vida agora é um capítulozinho de uma série da Netflix. Às vezes a gente está muito apegado aqui nessa configuração. Claro que a gente tem acesso nesse momento. Então, é a mamãe, é o papai, é o titio, é a vovó, e a gente acredita e imagina que é só isso, mas o momento do desencarne é quando amplia, a gente vai ver, ih, caramba, estou na temporada 4 já foram 40 capítulos antes, então já vivi tanta coisa antes, como o próprio Alexandre falou, já tive tanta mamãe, tanto papai, ou tiveram em outros papéis nessa constelação familiar, em diferentes momentos, em diferentes épocas, em diferentes locais. Então, a beleza, acredito eu, é que a gente vai reencontrar. Se é o que a gente quer especificamente, talvez não, mas vai encontrar mais e muito melhor. Porque muito da nossa família espiritual tem muito que a gente não faz ideia e que são laços afetivos já criados, estabelecidos há tantos e tantos anos, tantas e tantas encarnações. O Espiritismo fala da família espiritual. Tem uma passagem bíblica que Jesus teria dito assim, eles vão lá e falam, ó, Jesus, está aí sua mãe, seus irmãos vieram buscá-lo, porque estão falando que você está louco, queriam prendê-lo, né? E ele fala para os que estão ali, fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde, minha mãe e meus irmãos são vocês que estão aqui, que me seguem, que estão comigo, né? Então, meu entendimento é que isso é a família espiritual que Jesus está falando. O que é a família espiritual? É muito mais amplo que a família, aqui na câmera, sanguínea. Né? Não é quem tem seu DNA. O corpo vem do corpo, o espírito não vem do espírito. Né? Você, espírito, não é um pedacinho do espírito da sua mãe, um pedacinho do seu pai. Não, você é um espírito que está evoluindo aí. E você tem afinidade com uma turma enorme. Isso é família espiritual. Né? É essa família que você vai reencontrar, que pode ter zilhões de espíritos, sei lá quantos tem. Né? Perfeito. Vou trazer aqui a pergunta da Ana Fonseca, que está aqui conosco. Ela pergunta o seguinte: penso que a morte chega quando esta vida já não nos vai acrescentar mais. Ou seja, chegamos à meta. Não? Vou responder essa. Vou me arriscar aqui. Ana, é mais ou menos por aí mesmo. Quando a gente chega naquilo que a gente veio fazer, qual o propósito? Ficar aqui a passeio? Então, se de alguma forma a gente... Vamos colocar assim, tá? Imaginando. Não estamos cravando aqui. Não há uma fórmula de bolo. Mas se a gente tem uma meta, um objetivo, algo para crescer, para evoluir dentro da evolução intelecto e moral e todo o nosso planejamento reencarnatório, e chegamos a ele, check, está marcado, vamos embora. Mete o pé e vida que segue. Estamos preparados para a próxima e assim continuamos no processo evolutivo. O que você acha, Alexandre? Acho também. Mas quero fazer uma observação em cima do que a Ana falou. Ana, você colocou na sua pergunta que é a palavra meta, né? Outro dia eu discutia com minha irmã essa questão, não exatamente meta, mas assim, missão, né? E ela que me falou isso, eu achei interessante. Será que nós todos vimos aqui como uma missão? Eu tenho uma missão? Ana tem uma missão? Nelson tem uma missão? Talvez não. Missão, meu entendimento, é uma coisa bem pesada, bem... Olha, você veio aqui com uma missão. Você vai ajudar a humanidade a evoluir nesse quesito. Você vai ser um político muito famoso, você vai ser um cantor, um ator que vai mobilizar a sociedade para tal coisa, você vai ser um médico que vai fazer isso, vai ser um cientista que vai descobrir tal coisa. Essa talvez um religioso, essa talvez sejam missões, quando mexe com muita gente. Acho que nós todos, a maioria de nós, a grande maioria, temos tarefas, não missão, tarefas. Eu quero ir lá para ajudar a minha família da outra encarnação, porque o meu sobrinho, que vai ser meu filho, está envolvido com droga, quero ver se eu consigo resgatá-lo. Isso é uma missão, não é
Aliás, é uma tarefa, não é uma missão, né? É semântica, mas acho que é um pouco diferente na dimensão daquela coisa. E aí, vendo o que você falou, será que a gente desencarna quando já acabou aquele negócio? Tem uns filósofos que falam isso, né? Eu até cito no meu livro. Hoje eu penso um pouco diferente, acho que sim e não, né? Na maioria dos casos, provavelmente sim, mas deve ter casos quando a pessoa ainda não completou aquela tarefa que tinha que completar, mas por alguma razão, ou fez uma bobagem, acabou desencarnando isso da hora, ou não aguentou, né? Deve ter a interrupção daquela tarefa, não completou. Olha, vem cá, Alexandre, você não completou, vai voltar lá e limpar a barra, porque você não fez o que tínhamos acordado. Lembra que você falou de fazer isso e não fez, né? Acho que tem essa coisa. Agora, é importante compreender também, Ana, que o desencarne, isso eu gostaria de falar, deixar claro. A morte, alguém falou outro dia, é uma alforria, né? Tem até uma pergunta que falaram isso. Alforria é uma libertação, né? Quem desencarna, a gente fala, ai, coitada, ai, coitado, morreu. Coitada por quê? Coitado por quê? Quem diz que é ruim desencarnar, né? Nosso entendimento como espírito é o contrário. Aqui é um lugar complicado, ou não é? Aqui você tem roubo, estupro, desvio, suborno, violência, tudo, né? A história da humanidade é essa. Ah, mas está muito ruim agora. Não teve ruim no passado? Quem disse? Né? A história da humanidade é a seguinte, Nelson, a gente invade a tribo vizinha, a gente invade a cidade vizinha, a gente invade o país vizinho que está acontecendo agora, inclusive, nessas duas grandes guerras que estão acontecendo. Grandes, eu falo que tem 90 e poucas guerras acontecendo nesse momento no mundo, né? A gente só sabe dessas duas. Mas vai na África para você ver o horror que está acontecendo, né? Mas, enfim, a gente invade o outro, a gente, ao invadir, faz o quê? A gente luta, né, fere, aprisiona, tortura, estupra, escraviza e assassina. Não é que mata, assassina, é assassinato, guerra, né? Então, veja, é uma história muito dura que continua acontecendo, né? Então, estar aqui não é uma coisa tranquilinha, mas eu gosto. Claro, é bacana, tá aqui, já explicamos por que é bacana gostar, mas é duro. Então, a hora que a pessoa está livre para ir, a gente devia lamentar. Muito provavelmente essa pessoa está indo para uma vida melhor, mais equilibrada, mais tranquila, melhor do que tinha aqui, né? Então, tudo isso é importante, né? A hora do desencarne não é assim que cumpriu uma meta. Não necessariamente. Teve a chance, está dito, está tudo certo. Ele pode ir, ela pode ir. E tem outra, rapidamente, um paralelo, Nelson, me permite aqui, que a Ana falou, me lembrou outra coisa. Eu tenho comentado muito isso com a minha mulher, falando, olha, está chegando a hora de desencarnar de novo. Por quê? Eu tenho alguma visão? Não tenho nada. Eu sou zero, cara. Eu não tenho visão nenhuma, não vejo o espírito, não ouço o espírito, nada. Apesar de psicografar, mas não, né? Por que eu falo isso meio que brincando, mas meio que sério? Por causa disso aqui, ó, chega uma hora, bicho, que eu já não consigo mais lidar com a tecnologia. Tem umas coisas que eu falo, eu não dou conta. Eu estou com dificuldade quase de embarcar em avião, aquele negócio de despachar a própria mala. Tá falando, pô, confusão, não tem ninguém para fazer isso para mim aqui, né? Então chega uma hora que a gente passa do ponto, é que nem fruta que vai estragando, você não dá conta mais da vida, né? Daqui a pouco eu não vou conseguir operar mais toda essa tecnologia, a inteligência artificial. Eu ainda faço minhas lives pensando, escrevendo. Tem gente que já faz com inteligência artificial, né? Então, assim, as coisas vão mudando. Chega uma hora que você tem que ir embora mesmo, porque você já não pertence mais aqui. Minha avó, sábia que era, chegou um momento e falou assim, olha, eu não quero que renovem a pilha do meu marca-passo. Deixa a pilha acabar. Meus amigos todos já foram, ela tinha 84, 86, por aí. Meus amigos já foram, eu já vivi muito, tinha uma vida muito boa, tá tudo certo, não precisa renovar. E foi apagando e morreu. Isso é suicídio? Na minha interpretação, de jeito nenhum. Ela apenas optou por não ficar prorrogando uma vida que já não tinha mais sentido, né? Então, esse morrer, chega uma hora que tá tudo certo a gente ir embora. Não lamente nem para si, nem para o outro. Eu não quero de jeito nenhum viver até os... quero viver até os 105. Ou aquela bobagem, né? Acho que todo mundo fala. Não, eu quero viver muito, mas só se eu estiver bem de saúde. Pô, só você, né? Alguém quer estar mal de saúde, né? Podre na cama? Claro que não, né? Então é isso, né? A hora que é, e vamos embora. Excelente, Alexandre. Tem outra pergunta aqui, uma pergunta muito boa, que é a Rosiane Wagner faz a seguinte pergunta. Erro de diagnóstico médico que provoca a morte era a hora da pessoa? Boa pergunta, também não sei a resposta. Eu diria o seguinte, o que importa aí é não odiar esse médico, né? Porque ele errou. Bom, primeiro, será que ele errou mesmo? Pode ser que tenha errado. Quem não erra? O eletricista não erra na eletricidade da sua casa, não faz uns pataquadas, pôs um fio com menos potência e queima o equipamento. Aconteceu aqui em casa, por isso que eu estou falando. O dentista não erra, você perde a raiz do dente e vai para o vinagre. O marceneiro não erra, né? Todo mundo erra o tempo todo. Só que nessa profissão médica, dependendo da especialidade médica, o erro é muito grave e pode chegar até a morte, né? Mas, cara, acontece. Se for na boa fé, só em perícia e tal, pô, o que vai fazer, né? Então, acho importante compreender o seguinte, morrer não é o fim do mundo, morrer é só uma continuidade da vida. Isso tira um peso enorme da situação da morte, né?
Era a hora certa, a hora errada? No Espiritismo tem uma fala lá, acho que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, um dos dois, que fala o seguinte, olha, ele pergunta, mas como é que é esse negócio de desencarne? Ele fala, pode, por exemplo, como é que é a história? Pode, isso aí, o espírito pode colocar uma escada podre e falar e insistir para que a pessoa suba naquela escada podre, para que ele pise lá, caia, bata a cabeça e morra, quando está na hora de morrer? Ele fala, não, ele não colocará a escada podre, mas se for a hora daquela pessoa desencarnar, daquela pessoa morrer, ele pode sugerir que a pessoa suba naquela escada. Então, é uma coisa que já está lá, a escada, não foi o espírito que colocou. Mas ele vai usar esse recurso para que ele desencarne, né? Talvez seja o caso aí também do médico, né? Está na hora de tirar esse fulano daqui. Vamos lá que vai ter um acidente cardiovascular, o cara vai errar, vai cortar uma horta ali, e aí o cara vai bater as botas. E está tudo certo, né? É traumático, é duro, é difícil, mas é da vida. Complexo, essa pergunta é bem complexa, realmente. É. Próxima pergunta. É a Consuelo Abreu que nos fez. Minha irmã faleceu há 8 anos. Hoje tem uma neta muito igual a ela. Já pode ter reencarnado? Acho que ela quer dizer que pode ter reencarnado como a neta, né? Como a neta, exato. Consuelo, pode sim. É ou não é? Tanto faz. Desencane dessa bobagem. Por que eu falo isso? Bom, primeiro, pode ou não pode? Pode. O espírito fica quanto tempo entre um encarne e outro? Varia. Pode ficar muito pouco, no mínimo acho que 7, 8, 9 meses, né, o tempo daquela gravidez, e pode ficar dezenas de anos, centenas de anos, milhares de anos. Por quê? Porque para o espírito que não envelhece, não é matéria, o tempo é contado diferente. Eu já cheguei a conversar com a entidade, com espíritos, e uma hora na conversa ele falou assim, quem é esse Jesus que vocês falam? Jesus, Jesus? Quem é Jesus? Eu falei, como assim, queridão? Você não sabe quem é Jesus? O cara não sabia. Por quê? Aí foi ver, ele desencarnou antes de Jesus. Ou seja, mais de 2000 anos. E para o espírito tudo bem, porque não tem pressa, as coisas não são contadas no relógio. Então ela pode ter reencarnado como neta? Pode. Mas não é bom nem ficar especulando sobre isso. Por que não é bom, Consuelo? Porque vão começar a tratar a menina como fosse a avó, tia, sei lá quem é que estava aí antes, né? E não está certo isso. Eu tenho uma amiga cuja filha suicidou-se, depois descobriu que não era suicídio, é um caso que vale a pena contar uma hora, e a irmã depois casou tal, e engravidou. E essa minha amiga falou, eu acho que o meu neto que está vindo aí é a minha filha. E aí, num centro espírita interior de São Paulo, falaram, é a menina que está voltando agora como seu neto, né? E aí eu falei para ela, olha, desencana, não fica falando isso, não fica preocupando isso, trata como um novo ser que está vindo aí, né? Se fosse para saber, saberia, teria tudo a ver e tal. Bom, nasceu o menino, hoje ele tem uns 15 anos, tá? Na época ele era pequenininho, nem falava direitinho, ele pegou uma foto que tinha a tia que havia desencarnado, a mãe dele, né, ainda criança, ainda mais nova, o avô e a avó, né? Então os pais e as duas meninas, uma das quais tinha desencarnado ali. Ele falava assim, vovô, vovó, mamãe, e apontava. A tia falava, e apontava para si mesmo, né? Cara, mais claro que isso, impossível, né? E criança lembra, muito frequentemente lembra. Tem na Netflix uns documentários a respeito disso. Mas seja ou não seja, Consuelo, não importa. Deixa de lado, toca a vida com um novo ser que está chegando aí, ame essa criança e vamos embora, né? Não vale a pena ficar tentando fazer essa lembrança. Não leva a nada. A menos que haja um trauma, e aí talvez valha a pena, senão não. Eu concordo e sigo a mesma linha do Alexandre. Eu acho que, Consuelo, sendo ou não sendo, tem que tomar cuidado só porque acreditar que mesmo que seja, é trazer toda aquela carga emocional, é quase que baixar, fazer o download, sabe? Que é baixar na nuvem todo o relacionamento que teve com outro parente, no caso com a avó, e trazer e carregar, implantar naquela criança. E isso pode mudar, alterar, na positiva ou na negativa, e causar muita confusão, que essa confusão não é para acontecer. Então, sendo ou não sendo, são certas curiosidades que eu não sei, de novo, vou só compartilhar a minha opinião. São curiosidades que vão levar o quê, para quê, aonde, que diferença vai fazer? A criança não está aí? Claro. Não é uma oportunidade para a gente amar e trocar com ela? Então, assim, sendo se foi a avó ou se teve algum parentesco ou não, acho que isso não deve, penso eu, fazer tanta diferença assim. Se devesse, a gente já viria sabendo, né, Nelson? Não vem sabendo por ter uma razão. Ciro comenta aqui que o cunhado dele, aos 12 anos, ainda lembrava da encarnação passada. Comum, Ciro. Aos 12 é mais raro, mas até aos 7, 6, 2, 3, acontece muito. De novo, esses casos na Netflix, ou você der uma googada na internet, você vai achar inúmeros casos comprovados. A criança fala, estou com saudade da minha mãe, eu morava em tal lugar, minha mãe era assim, meu pai era assado, minha casa era assim.
e vão lá e comprovam tudo que foi dito. Eu morri assim, assim, assado, e 1000 casos assim. Então, é bastante claro essa história toda, né? Criança lembra mesmo. Nem toda criança, claro. Deixa eu ligar o ar-condicionado, estou com um frio doido aqui. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu vou colocar juntos, porque tem a ver com sofrimento. Eu acho que nos toca muito essa questão de sofrimento com desencarne. Primeiro é a Márcia, que nos diz o seguinte: diz que o filho dela faleceu numa data tal, num acidente de moto, e que ela ficou muito desolada, e ela tem medo, ela diz que sofre muito porque tem medo dele estar no umbral. É uma pergunta que ela faz, eu até respondi ela diretamente ontem, mas acho que vale a pena esse comentário aqui em conjunto. E também a Gisélia, lá de Minas Gerais, essa nossa amiga, faz a seguinte pergunta: sabemos que a morte não é o fim, mas por que tanto sofrimento? Tanto dos que vão, quanto dos que ficam? Interrogação. Boa. Bom, começando pelo umbral. É o que eu falei um pouco atrás. Eu acho um desserviço essa história de umbral, né? Isso ficou tão arraigado no espiritismo brasileiro e, sobretudo, também para os não espíritas, porque viram isso na obra de Chico Xavier, viram isso no filme que foi feito do Nosso Lar, tal, viram isso em inúmeros outros romances de outros autores espíritas psicografados de verdade ou pseudo-psicografados, que a gente fica com essa bobagem na cabeça, né? E veja que coisa, seu filho que morreu num acidente de moto, você fica angustiadíssima pensando que ele pode estar sofrendo no umbral. Era a mesma coisa se você falasse, fica angustiadíssima pensando que ele pode estar sofrendo no inferno, o diabo lá cozinhando ele, cutucando. Não faz nenhum sentido. Então acalme seu coração. Acalme seu coração. Não existe no espiritismo de Allan Kardec, repito o que eu já falei, nas suas obras não tem nada a esse respeito. Aliás, tem o contrário, fala claramente o seguinte: não há um lugar específico onde espíritos sofredores se reúnem, espíritos alegres se reúnem. Não há. Ele fala, há espíritos melhores, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos por toda parte, felizes e infelizes por toda parte. Então, a felicidade e a infelicidade, ele conclui, o suposto céu, o suposto inferno, ele conclui, estão na cabeça de cada um de nós, né? Então, seu filho pode estar sofrendo? Talvez. Se ele tiver uma angústia muito grande, estiver achando que não era hora de morrer, estiver assustado, isso sim. E para isso você pode ajudar pensando nele, mandando a ele boas palavras, boas vibrações, acalmando, dizendo o seu amor por ele, mas que está tudo certo, que vocês vão caminhando juntos, que foi ótimo ter estado juntos esse tempo todo, que a morte não é uma perda, a morte é um acontecimento natural, né? Então a gente pode acalmar essas pessoas e tire da sua cabeça essa loucura que é a história do umbral. Pior ainda, depois dessa história do umbral, tem vários, eu já falei aqui do Vale dos Suicidas, né, que é uma derivação do tal do umbral. Tem uma outra que eu vi outro dia que me deixou, se eu tivesse cabelo, de cabelo em pé, que é o tal de Vale dos Tatuados. Não sei se você viu isso aí, Nelson. Tem um livro que fala do Vale dos Tatuados. É uma loucura tamanha, gente, que você fala, pelo amor de Deus, como é que alguém pode acreditar numa bobagem dessa, né? Segundo essa autora, né, acho que é uma mulher que psicografou o livro, fala que quem fez uma tatuagem está num lugar horroroso, tenebroso, escuro, uma caverna fétida, úmida, né? Que lá estão todos os tatuados, né? Sentindo que fizeram uma coisa que não podia ter feito, que foi uma tatuagem. E se essa tatuagem foi o nome do seu filho? Ou se foi uma frase atribuída a Jesus? Ou se foi o rosto de Jesus, como tanta gente tem? Você vai para esse lugar, não, se for Jesus está tudo certo. Aí não. Gente, não faz nenhum sentido, né? Eu brincava tudo numa live, daqui a pouco vão criar o Vale dos que tem unha encravados, Vale dos Cariados, o Vale dos Carecas, né? Cara, para com tanta besteira. Então, assim, não se preocupe. Cuide do seu filho, cuide de si, sobretudo, que você fique bem, que você se equilibre, para que ele possa se equilibrar, para que sua família possa se equilibrar, para que a vida continue para os dois. E temporariamente estão separados, talvez se unam algum dia de novo, mas já tiveram a graça de Deus, Deus permitiu que vocês vivessem juntos esses anos todos. Que bom, né? Quanta gente vive com um filho mal, aparentemente você viu bem com ele. Que bom. Apegue-se a isso, lembre das boas coisas que fizeram juntos, né? Isso vale a pena. A segunda era com relação ao sofrimento, né? Por que a gente sofre na morte? Por ignorância. Porque a gente não sabe o que é morrer. Então a gente lamenta a morte de alguém quando não deveria. Quando deveria compreender que é só a natureza agindo, né? Casos de acidentes é mais assustador, porque de repente a pessoa não está mais. Quando a pessoa vai adoecendo, você se prepara para aquela morte. Quando a pessoa envelheceu, você se prepara para aquela morte. A gente acha sempre que o mais velho, né, Nelson, morre antes do mais novo. Nem sempre. A gente acha sempre que o mais doente morre antes do são. Nem sempre. E aí a gente toma um susto, né? Hoje eu falei com uma moça, já disse aqui, cujo marido foi assassinado recentemente. Jovem, saudável, morto de forma violenta e aparentemente, claro, sempre, né, assassinato de forma injusta.
Aí piorou, né? Porque 3 coisas juntas que a gente não espera e que estão, de fato, que nos choca. A violência choca sempre. Então é compreensível que uma morte como essa abale ainda mais. Mas mesmo numa morte traumática como essa, não tem remédio senão raciocinar, compreender, conversar, acalmar, a bem de todos, sobretudo daquele que foi. Se nós gostamos dessa pessoa, devemos levar paz a essa pessoa, nosso amor a ele ou a ela, e nosso equilíbrio para que a gente possa estabilizar, reequilibrar novamente as relações. Eu vou aproveitar deixa aqui que o Alexandre falou, eu quero compartilhar com vocês um raciocínio que eu tento elaborar de vez em quando, sabe? Mas eu forço até isso. O pessoal fala, ai meu Deus, o Nelson só pensa em morte. Não. Sabe aquela brincadeira que eu fiz ainda há pouco, da latinha no supermercado, que tem a data de fabricação, mas não sabe de validade? Vamos lá, quero compartilhar a reflexão. Se eu não sei a data de validade, eu não sei se amanhã eu estou indo embora. Então vem a pergunta, e se fosse amanhã? E se for amanhã? Mas na verdade, concreto, não é aquela coisa, ai, não fale isso. Não, vamos raciocinar mesmo, amanhã. Amanhã, para pensar, para refletir um pouquinho. Se amanhã você vai embora, vamos dividir em 2 pensamentos aqui. Primeiro, como é que vão ficar as coisas aqui, os seus familiares, as pessoas que você ama, questão de conta, questões práticas, a conta do banco, a propriedade, se vocês tiverem, qualquer coisa, tudo. As dívidas estão aí parceladas no cartão, tudo, tá? Número 1. E número 2, dando seguimento, plano espiritual. Eu quero ir para o nosso lar, eu quero para... Calma, vamos pensar o seguinte, vamos tirar a média aqui, olha só. Como é que está a minha vibração? Como é que eu estou agora, hoje, o meu estado? Estou bem, estou mal, estou abalado? Claro que a vida é feita de altos e baixos, pessoal, para todo mundo. Nem todo dia faz sol e a gente vai estar sorrindo, alegre e contente. Claro que não, mas num todo, na minha caminhada, olhando para trás, até hoje, se eu for embora amanhã e desencarnei, será que eu vou estar vibrando mais na positiva ou mais na negativa? Daí eu posso dizer para vocês, é onde nós vamos nos conectar com o plano espiritual, seja ele qual for, aonde for, e com as pessoas naturalmente que a gente se conecta. Então, esse tipo de pensamento, acho que de alguma forma é benéfico, não no sentido mórbido, de levar agora a morte, não, pelo contrário, para trazer essa reflexão e ser proativo, para fazer talvez algum tipo de movimento que eu, por não parar para pensar nisso, eu deixo para depois. E aí a gente se choca muito, claro, porque estamos acostumados, a ordem natural da vida é quando a pessoa vai ficando velha, e aí desencarne, a gente tem todo esse preparo, como o Alexandre falou. Mas acontece muito ao nosso redor o tempo inteiro. Inclusive, um de nossos convidados aqui, o Alexandre Matias, que era um dirigente do Centro Espírita Amigos do Bem de São Paulo, na Terra, faz umas 2 semanas que ele desencarnou. Aquela coisa que todo mundo choca, que abala a família, uma comoção. Desencarnou. Outro dirigente, eu tive agora no mês passado, eu estive no Rio de Janeiro, tive a felicidade de estar no Meier, no Centro Espírita Casa Frei Fabiano. Desencarnou o presidente lá e a casa virou de cabeça para baixo, novo também, eu acho que tinha 50 e pouco, 61 anos, se não me engano, teve um ataque fulminante do coração, bateu de carro, enfim, desencarnou. Então são questões que a gente não se prepara, penso eu. Quando eu falo preparar, não é para pensar em morte, não é para se preocupar. Preocupação, ocupar lá na frente, não é isso, não é para ficar preocupado, angustiado, temeroso, agora eu vou ficar pensando em morte, não. Se planejar de alguma forma, seja materialmente ou seja espiritualmente, principalmente espiritualmente, nesse questionamento do que eu estou fazendo, quais são as minhas escolhas, daquilo que eu sei o que é bom e o que é ruim, o que eu estou optando, pelo bom, pelo bem, estou crescendo, estou desenvolvendo, ou estou empurrando com a barriga e falando, não, agora é muito difícil, deixa para depois, agora não, quando eu ficar mais velho eu vejo essas coisas, que eu tenho outras coisas para resolver agora, quando eu ficar velho, aí sim eu vou lá ver aquilo lá, ou então o penduro na conta, a próxima encarnação, pendura aí, depois na próxima aí a gente acerta, deixa pendurado na conta. Então, pessoal, eu queria compartilhar isso com vocês, e a gente já está quase no horário de terminar, faltam 5 minutinhos só. Eu já vou pedir 1000 desculpas a todo mundo, porque eu não consegui nem ler aqui as perguntas que nos mandaram de antemão, as perguntas que mandaram aqui também nos comentários, 1 milhão de perguntas.
Acho que a gente vê até, Alexandre, numa outra oportunidade, se possível, a gente fazer um outro encontro desse, bater a agenda aí, Claro, não sei, a prazer. gente pode pensar no futuro, porque tem muitas questões, acho que isso é um papo que dá muita margem. Eu queria já aproveitar e fazer aqui um convite, hoje ainda, às 20 horas do Brasil, 23 aqui em Portugal, eu vou estar dando uma palestra para o CEAP de Ouro Fino, Minas Gerais, tá? O tema da palestra é Revolução de Jesus. Vai ter a transmissão pela TV Secal, pela TV 7, pela Web Rádio Fraternidade, pela Web Rádio Portal da Luz, pelo canal Renovando Consciências também, que é esse canal, pelo canal Amigos do Nosso Lar, também pelo meu Facebook e também, claro, pelo Facebook do CEAP de Ouro Fino. Tá? Eu já vou convidar todos aqui. Quem quiser estar comigo daqui a pouquinho, às 8 horas do Brasil, 23. Vou passar agora para o Alexandre. Alexandre, faça... Deixa eu só, Nelson, rapidamente, antes, se você permitir. Estou vendo aqui, tem várias perguntas, infelizmente, de fato, não dá tempo de responder todas, mas o Heleno perguntou duas coisas que eu queria abordar rapidamente aqui. A primeira, ele fala, em essência, o seguinte: bom, e quando não dá para reconciliar durante a encarnação? Dois encarnados que estão ali, né, irmãos, por exemplo, e um deles, segundo ele, está irredutível, né, não tem como, e o cara está perseguindo aquele outro. O que fazer? Bom, primeiro, eu não mudo nenhum espírito. Aliás, eu mudo. Um único espírito, qual é? Eu. Não é Celfinho, né? O único espírito que você consegue mudar, Heleno, é você mesmo. O único espírito que eu consigo mudar, Alexandre, sou eu mesmo, né? E nem sempre a gente quer mudar o outro. Não, porque eu vou falar, minha mulher tem que ser assim, esse é meu marido, meu filho, isso, meu pai, minha mãe, todo mundo é problema, menos eu, que sou super legal. Né? Não é verdade. E mesmo que seja, supondo que fosse, hein? Coisa que não é. Tá bom, o que você vai fazer? Você não consegue mudar o outro. Se você, pelo seu exemplo, talvez, quem sabe, a pessoa mude um pouquinho o comportamento com você. Então, essa é a primeira dica. Se o outro é redutível, deixa o outro, é o problema dele. Cuide de si. Em que sentido? Tente ser a melhor pessoa possível nessa relação tão conflituosa com o outro, tentando compreender. Eu não gosto muito, Nelson, Heleno, amigos, amigas, da questão de perdoar. Você tem que perdoar. Eu acho tão difícil perdoar. Eu acho uma coisa tão ruim o perdão. O perdão é pior do que compreender. Se eu compreendo, eu não preciso perdoar, não me ofendi. Olha, o Nelson falou um negócio que eu não gostei, ele falou isso, mas, puxa, também, agora pensando bem, eu falei pro Nelson isso, aquilo, também eu cutuquei o Nelson com vara curta, o que eu falei magoou ele com razão, ele tá certo. Né? Bom, se eu compreendi, eu posso nem concordar com aquela situação, mas eu compreendi que o outro é diferente de mim, que ele pensa diferente de mim, tá tudo certo. Essa compreensão já não há ofensa, não havendo ofensa, não há por que perdoar, porque não houve ofensa, percebe? Então é muito melhor não precisar perdoar. Então, tentar compreender o outro é a primeira questão. Se não dá mesmo. Passou a encarnação inteira você tentando, de fato, né, na sua mais honesta vontade, a compreensão, a reconciliação, o amparo, a proximidade. E não deu? Paciência. Você fez o melhor que você podia, de verdade, né? Não é fazer de conta. Fez mesmo? Fiz. Tá bom, fique tranquilo. Temos a eternidade para reconectar com essa relação. Talvez não foi possível agora, mas alguma coisinha sempre ficou. Lá na frente vocês tentam retomar mais uma vez. Essa é a primeira questão. E a segunda que ele coloca, isso tem a ver também com o casamento, né? O espiritismo não é contra o divórcio. Melhor divorciar que ficar o tempo todo ali no pau, tá certo? É aquela coisa, o que Deus uniu, o homem não separe, o espiritismo entende como o que o amor que é de Deus, o que o amor que é um sentimento divino uniu, ninguém tem direito de separar. Se duas pessoas se gostam e querem muito, ninguém pode separar. Mas se já não há mais uma relação afetiva boa, que está reproduzindo uma coisa boa, tudo certo separar, melhor do que ficar no conflito. Agora, a separação também pode muito bem ser, eu tenho casos na família assim, cito no livro até, de separações absolutamente harmônicas, dá para ser. E a segunda pergunta dele, Nelson, é com relação a terceirizar a espiritualidade. Estou entendendo que ele está falando o seguinte, coisa que você, Nelson, seguramente já viu, eu já vi, todo mundo que está no espiritismo já viu. Você vai no centro espírita, leva meu nome para lá, põe meu nome na mesa. Né? No centro que eu frequento há muitos anos, há décadas, não tem mais como pôr nome em lugar nenhum, não tem listinha de nome. Por quê? Porque, querido, querida, você quer se melhorar? Vamos junto lá, você vai ouvir a palestra também, você vai pensar e vai mudar o que você acha que deve mudar? Não, reza para mim, a sua reza é muito mais ouvida por Deus do que a minha. Que história é essa? Que bobagem é essa? Você acha que Deus prefere a reza de um do que de outro? Esse aqui falou um português melhor, vou ouvir a reza dele do que a dela. Não faz sentido, né? Então, pare de terceirizar, como diz aqui o Heleno, a sua espiritualização. Você é responsável por si, isso é a beleza da autonomia, como eu disse, que Deus nos deu. A gente tem a chance de resolver nossa vida mais rápido, mais devagar, conforme a gente queira, conforme a gente se esforça nesse caminhar aí. Obrigado, Nelson.
Alexandre, quero te agradecer mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, tá? Compartilhando. A gente ficou devendo, gente. De repente a gente marca aí no futuro, bate a agenda e tenta organizar melhor as perguntinhas, tá? Mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Acho que foi tão rico, tão profundo, tão gostoso também. Tomara que vocês tenham gostado, tá? Eu passo aqui a palavra para o Alexandre e te peço, Alexandre, se você puder fazer uma oração, por favor, para a gente encerrar. Obrigado, Nelson. Não, primeiro agradecendo a você, né? Você me convidou, fico muito feliz, viu? Muito obrigado. Bom estar aí na Ilha da Madeira, que eu não conheço. Já vi inúmeros vídeos de aviões, não é aí que o avião pousa assim, o bicho vai que quase... Eu vejo da minha janela aqui, que eu moro pertinho. Rapaz. Então eu queria dizer a você, meu amigo que está aqui, se você estiver disposto a desencarnar rapidinho, vá para Madeira, pega o avião, o vento lá chega assim, é muito louco. Entra na internet e veja, bem legal. Eu adoro avião, adoro voar, não tenho nenhum receio, mas um dia eu vou até para sentir essa balançada aí. Mas, brincadeira à parte, muito obrigado. Gostei muito de estar com você, uma conversa muito leve, muito necessária. E vejam, amigas e amigos, alguma consideração final seria essa. Dá para tratar de qualquer assunto, inclusive a morte, super na boa. Com leveza, com humor, com inteligência, nada grave. Nós temos a eternidade, então acalme o seu coração. Né? Mas está difícil, a guerra, outra guerra. É complicado mesmo. A gente vê imagens terríveis na rede social e não pode haver guerra. Destruição, diz o Espiritismo, acontece e ela é até necessária. Crueldade, diz o Espiritismo, não é admissível, né? Não precisa crueldade. O que está acontecendo é uma crueldade. Não vou entrar no mérito, até porque não dá tempo. Mas, enfim, acalme o seu coração, está tudo sempre certo. Né? Deus é Deus, Deus está aí deixando a gente viver a nossa vida, aprender por nós mesmos. É a tal da autonomia que eu falo pela última vez, que foi uma coisa muito boa que nós tivemos. Então, agradeço muito ao Nelson, a vocês todos que estão aqui conosco hoje. Que prazer ver vários nomes amigos aqui, extremamente generosos. Que bom, né? Que bom que nós temos o Espiritismo, assim como existem várias outras filosofias, a nos educar, a nos auxiliar, a compreender o nosso caminhar, a escolher bons caminhos, né? A compreender quando a coisa pega e aperta, né? Compreender que os problemas nos educam também, que eles são nossos amigos e que está tudo certo. Muito obrigado a você. E eu encerro, então, conforme disse o Nelson, fazendo uma precezinha aqui, tá bom? Prece, você sabe, ela tem que ser feita com as suas palavras, com o seu coração, com a sua vontade, com a sua inspiração daquele momento. Não há uma posição correta ou errada, você pode fazer de olho aberto ou fechado, pode fazer no banheiro, embaixo da água, na piscina, na sauna, onde você quiser, né? Não tem um jeito certo, tem o seu coração, a sua boa vontade, a sua felicidade, a sua conexão naquele momento. Com quem? Com a espiritualidade maior, com seus amigos do plano espiritual, com Jesus, com Deus, enfim, com tudo que existe por aí. Eu vou fechar o olho um pouquinho, faça como você quiser. Então, amigas e amigos, agradecendo mais esta oportunidade, agradecendo a Kardec, né, que veio em um momento tão precioso ali e topou com sacrifício, com dificuldades, ele e a Meli, sua esposa, que pouco se fala, mas que contribuiu muitíssimo também para a chamada codificação, né, para a tradução do que é o Espiritismo, para a conversa com os espíritos, perguntando, mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, a eles e a tantos, os médiuns, os espíritos que estiveram com eles ali, nós agradecemos por terem trazido para a gente tanta informação relevante e interessante. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, e sobretudo, a Jesus que esteve conosco, a todos os demais espíritos bastante avançados que estiveram aqui na Terra, dá para citar inúmeros, de Gandhi, a Buda, a Dom Paulo Evaristo Soares, uma série de pessoas super legais que estiveram aqui conosco, nos educando, nos ensinando, e vários outros que estão aqui nesse momento também. A todos esses a gente agradece. Assim como agradece a espiritualidade amiga que está conosco, com cada um de nós, a todo momento, nos intuindo, nos tentando encaminhar para bons caminhos. O que nós pedimos a essa espiritualidade é que continuem firmes, que não desistam e que nós possamos abrir nossos ouvidos do coração, nossos ouvidos do espírito, que a gente possa tomar decisões adequadas e corretas, que nós tenhamos a coragem de caminhar por um bom caminho. E assim, agradecidos por esta oportunidade, nós encerramos essa nossa reunião. Que assim seja. Que assim seja. Alexandre, mais uma vez, obrigado. Pessoal de casa, que bom que vocês estiveram conosco aqui. Tomara que vocês tenham gostado, como eu gostei. E para quem vai assistir na frente também, compartilha esse conteúdo, tá, pessoal? Não costumo pedir para compartilhar, não, mas compartilha. Compartilha para aquele que está necessitando de informação. Conhecer a verdade, ela vos libertará de tudo, inclusive sobre morte. Tá legal? Pessoal, beijo e abraço para todos. Tchau, tchau. Arrivederci, tchau.